Amigas síndicas, amigos síndicos de todo o Brasil, estamos aqui ao vivo no programa Previna-se, a segunda parte do programa, segundo programa aqui para vocês. Sejam muito bem-vindos, o pessoal já está aí, Fernando Lucato Polizel, Suporte Síndico, Tárcia, obrigado aí, Infosíndico BR, lá no Rio Grande do Sul, Ana Cláudia Dantas, obrigado, Infosíndico BR, Santa Catarina, Florianópolis, corrigindo. Aqui a Tárcia é do Rio Grande do Sul. Tudo bem? Vanessa Pérez, obrigado aí pela tua participação também, daqui de São Paulo, síndica. Pessoal, muito obrigado aí pela participação de vocês. Mais uma edição do programa Previna-se. Hoje o tema é segurança do trabalho. Eu, professor Moreno, estamos aqui para trazer informações para vocês e com muita alegria, com muita... Travou, hein? Bom, boa noite, aqui na cidade de São Paulo. Natália e o Gileno, que são o Gileno Márcio e Natália Amaral, que são síndicos profissionais da cidade de Sete Lagoas. Henrique Marques, da Intuitive, em Cuiabá, e Alexandro Carmo, de Aracaju, grande parceiro também, especialista em segurança do trabalho de Aracaju, cara de extrema elegância, já participou também de palestras nossas, igual o professor Moreno. Pessoal, quero primeiramente, antes de mais nada, falando de segurança do trabalho, programa Previna-se, dar parabéns aos porteiros, hoje é dia dos porteiros, né? Não podemos deixar de esquecer. Gratidão a esses profissionais que estão sempre com a gente ali no dia a dia do condomínio. Um grande abraço a todos os porteiros do Brasil que nos acompanham, que estão com a gente, porteiros de terceirizada, porteiros de condomínio próprio, porteiros de todas a indústria, do comércio, todo mundo que sempre guarda e resguarda aí o patrimônio e as pessoas com quem convivem o dia a dia. Né? Muito obrigado aí por todos, pelo trabalho de todos. E eu quero passar a palavra agora ao professor Moreno. Professor Moreno, muito boa noite. Recados iniciais. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Carlos, Natália, Gileno, Alexandro, Henrique. Cumprimentar todos que estão nos acompanhando aí no nosso chat também. E até agradecê-los também pela audiência no segundo programa. Estamos no segundo programa da Previna-se. Voltamos a semana passada. O tema de hoje é segurança do trabalho. Para começar a falar de segurança do trabalho, eu entendo que esse é um mito que deve ser desmistificado. Essa palavra eu também usei semana passada. Não é repetição, não. Mas, do mesmo tempo que a segurança patrimonial ela tem que ser desmistificada, a segurança do trabalho também. Porque quando você vai tratar de segurança do trabalho, o que eu já vou passar a palavra aos nossos convidados, mas o que nós costumamos ouvir, tanto dos contratantes quanto dos prestadores de serviços? Isso é obrigatório? Eu escuto muito isso, o Alexandre, que é nosso convidado, vai falar daqui a pouco também sobre isso. Eu escuto muito isso. Mas é obrigatório fazer isso que você está me oferecendo? Até este ano, as normas elas ainda continuam as mesmas, mas a partir do ano que vem, vão haver mudanças drásticas na segurança do trabalho. E esse é o tema que nós vamos tratar hoje. Nós vamos falar sobre a medida provisória que está em vigor, vamos falar sobre as normas que estão passando por alteração, uma norma grande aí, muito conhecida, que é a NR9, está passando por uma alteração. Então, você que estava acostumado a ouvir falar em PPRA, não vai ter mais o PPRA. Agora vai ser o PGR, vamos tratar sobre isso. Mas, então, o que acontece? A segurança do trabalho, ela precisava ser levada mais a sério no Brasil. Sabe? Nós, como sociedade, quando eu falo nós, estamos envolvidos todos, seja síndico, seja subsíndico, os conselheiros, os moradores, as administradoras, as prestadoras de serviços. Então, a segurança do trabalho, ela precisava ser levada mais a sério. Só que aí começam os problemas. Eu tenho uma colinha aqui do meu lado, onde não se sabe nem o que é segurança do trabalho. Os próprios sites de notícia, os sites até que nos ajudam aí com as informações, nem eles sabem definir a segurança do trabalho. Então, eu vou ler para vocês duas definições de dois sites diferentes sobre segurança do trabalho. Então, olha só, se não se tem ideia do que é o assunto, como é que se pode tratar? Eu estou dizendo isso pelo seguinte, muitas mudanças estão acontecendo na área de segurança do trabalho,
muitas mudanças, norma sendo revogada, do programa que era feito até agora não vai ser feito mais. Agora, o que isso vai impactar na nossa vida? Em nós que vivemos em condomínio, nós que trabalhamos em condomínio, nós que prestamos serviço para condomínios, sabe? Então, a importância de conhecer o que é para daí começar a tratar. Então, olha só, a primeira definição de segurança do trabalho que eu vou ler para vocês. Entendam, olha só. Segurança do trabalho pode ser entendida como os conjuntos de medidas que são adotadas visando minimizar os acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, bem como proteger a integridade e a capacidade de trabalho do trabalhador. Essa é uma definição. Só que eu pesquisei no outro site e tem outra definição. Olha só, segurança do trabalho. A segurança do trabalho é uma ciência que tem o objetivo de promover a proteção do trabalhador em seu local de trabalho, visando a redução de acidentes e doenças ocupacionais. As duas definições têm até aspectos diferentes. Uma diz que pode ser entendida como conjunto de medidas e a outra diz que é uma ciência. Então, na verdade, nem os próprios formadores de opinião, quem nos dá informação, os sites especializados, nem eles sabem o que é. Então, por isso, esse programa de hoje, ele tem como intuito, como interesse, até como objetivo, tentar discutir esses assuntos com os administradores que estão aqui, síndicos, empresas que prestam assessoria, para tentar entender, porque assim, quando essa pandemia acabar, quando esse momento acabar, porque eu entendo que esse momento vai chegar um momento que vai acabar, só que aí nós vamos precisar nos reinventar em cima daquilo que está mudando. Olha que situação complicada que nós vamos enfrentar. Nós vamos ter que nos reinventar em cima de um assunto que não está definido ainda, que está mudando. Então, eu acredito que nós vamos ter muito trabalho pela frente. Então, eu quero agora, particularmente, agradecer a todos, sabe? Você, Natália, o Gileno, muito obrigado pela disponibilidade, da sua presença. Alexandro, grande parceiro. O Henrique, eu não conhecia ainda, mas obrigado pela sua disponibilidade. O Carlos Miorim, eu conheço... Se eu falar o tempo que nós nos conhecemos, eu acho que vai entregar a nossa idade. Então, assim, vamos deixar essa passar. Mas, e a você, Sérgio? Porque essa oportunidade de trazer o programa Previna-se para a TV Conase é uma sacada para que nós possamos auxiliar o mercado. Só que daí, já com essa introdução, o que eu quero, por favor, ouvir de vocês agora? Eu vou passar a bola para cada um vai se expressar. Mas, primeiro, eu quero, assim, acho que nós todos somos cavalheiros, né? Então, nós vamos permitir que a dama fale primeiro. Então, Natália, você como síndica profissional, e olha só que desafio, né? Ela é síndica profissional e é casada com síndico profissional também. Olha que desafio, né? Então, olha que batalha, né? Mas que bom, sucesso para vocês. Mas então, por favor, Natália, comente como é que você costuma lidar nos seus empreendimentos com a segurança do trabalho, tendo em vista essas mudanças, sabe? Como é que você tem lidado com os treinamentos obrigatórios, com os programas obrigatórios, que é o PPRA, o PCMSO? Fala um pouquinho como é que você tem enfrentado isso, tem feito para cumprir essas obrigações. Por favor. Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, gente, a todos. Professor, eu falo que eu estava discutindo há pouco com o meu marido, que é lamentável, né? Infelizmente, eu acho que é cultural ainda, para muitos síndicos, o tema de segurança do trabalho que as pessoas não aplicam. E é cultural, porque hoje a gente tem 5 anos de caminhada e, assim, infelizmente, eu não peguei até hoje nenhum condomínio que estava regularizado com essa questão. Então, eu assumi um condomínio agora, o condomínio tem 11 anos, e até hoje nunca foi feito o PPRA, nunca teve o PCMSO. E eu falo por causa disso, pela questão cultural. E aí, quando você vai questionar, aí eles te perguntam, mas é obrigatório?
E assim, nessa caminhada, eu falo que se a gente não é muito bom naquilo, você tem que procurar pessoas que são boas, entendeu? Então, de fato, não sou tão expert e não é o meu tema que eu sei dominar muito bem. Então, o que eu fiz? Quando a gente entra em condomínio, aqui em Sete Lagoas tem uma empresa muito boa também, pessoas que prestam esse serviço. Então, eu e Gilena, a gente já entra, já faz o orçamento e trabalha lado a lado com as pessoas que entendem. Por isso que hoje você tem que ter pessoas na área jurídica, na área contábil e na área também de segurança de trabalho. Então, a gente lida assim com essa maneira, entendeu? Um exemplo hoje que eu tenho porque quando a gente assume, e geralmente as pessoas cobram, a empresa tem um valor, né, um valor mensal ali que elas cobram, mais o valor da emissão para o PPRA, para o PCMSO. E todo mundo, o que eles veem? Ah, não vamos fazer isso, é caro. Isso sai caro. Então, não tem ainda aquele valor da vida humana. Peraí, é caro, mas quando a pessoa acidentar, você é síndico, você vai ser corresponsável. Entendeu? Então, isso que a gente tem que trazer. Peraí, nós não estamos discutindo se é caro ou barato, a gente está discutindo agora a Ana. É isso que a gente está discutindo. Então, diariamente, a gente tenta tentar essa quebra de paradigmas no condomínio que a gente assume, entendeu? Aquilo que você falou, né? É uma cultura, né? É cultural e as pessoas não têm isso, né? Não tem isso embutido, né? Gileno, quer falar alguma coisa? Quer complementar alguma coisa? Quer falar alguma... Boa noite a todos. Só complementando um pouco o que a Natália falou, para a nossa situação, que viemos do mercado industrial, a gente é obrigado a seguir as normas de segurança. Quando a gente deparou com o meio condominial, que também é obrigado, mas que a grande maioria não sabe disso, a gente ficou assustado. Primeiro, pela imparcialidade de todos, e segundo, por colocar esse tema que é tão, vamos colocar, pesado, que tem que ser seguido à risca, em terceiro plano. Ou seja, é lá no fundinho do caixa do condomínio, se sobrar, faremos alguma coisa. Caso contrário, está funcionando do jeito que está, vamos levar. Então o impacto é muito grande. E é uma pena, né? É uma pena isso. Carlos, e você, como é que você enfrenta isso nos seus condomínios? Você tem apoio de alguma administradora? Como é que você costuma lidar com isso? Como é que você lida com essa falta de cultura que você que é daqui de São Paulo? Uhum. Na realidade, além da importância que tem isso, que os síndicos, a grande maioria não dá muita importância para isso, a gente tem que ter por trás uma boa administradora que oriente esses síndicos também, né? Eu, como síndico, que trabalhei como síndico, e hoje estou como um subsíndico de um condomínio, eu não levo muito para esse lado de valores. Em todo condomínio que eu vou, eu faço. E não importa se o conselho falar que não vai, eu, como tenho minha responsabilidade, eu faço essas obrigações. Então, com isso eu tenho, acho que, eu não sei se eu sou, na realidade, muito duro, mas eu estou sendo duro com todos, porque vai afetar a mim futuramente, entendeu? Se eu não fizer isso. Então, em qualquer condomínio que eu entre, eu coloco isso como obrigatoriedade de eu fazer isso daí, entendeu? Eu levo isso comigo. E tendo uma boa administradora, porque se você não tem uma boa administradora por trás para poder orientar o síndico que não tem o conhecimento, isso no mercado é muito ruim. Tem muitas administradoras assim. E é bacana essa colocação sua, Carlos. Conta um pouco da história também que eu achei interessante. Você já foi síndico, teve sócio, né? Conta um pouquinho da tua vida também, é importante isso. Eu? Isso. Na realidade, eu estou nessa área já há 23 anos, né? Como eu estava falando um pouquinho antes com você, eu já trabalhei em todos os setores, né? Eu já fui gerente predial de condomínio comercial e residencial, já trabalhei dentro de administradora como gerente, tomando conta de 30 condomínios, uma carteira, né? Tive também uma oportunidade de, numa administradora, todos os condomínios de implantação eu que fazia, eu que preparava o condomínio para poder depois passar para um gerente.
E também trabalhei como síndico profissional, junto com um sócio, né, que aqui em São Paulo, no mercado, eu tinha um sócio chamado Daniel Rubim, ele também já há mais de 30 anos no mercado, então a gente, por um período aí, a gente acabou tomando conta de alguns condomínios. E na época que eu fui síndico com ele, nós passamos uma grande dificuldade, que estava muita gente se tornando síndico. Você achava que poderia ser síndico e entrava no meio e depois de 6 meses ele era destituído, ou ele mesmo pedia para sair porque não sabia de nada, não sabia as coisas que tinham que ser feitas e não tinha o conhecimento da responsabilidade de um cargo de síndico. E aí a gente acabou perdendo algum pouquinho do mercado, tudo, e depois acabou se desfazendo, e eu voltei para a área de novo, para a administradora. Só para um pouco rápido, para não ser longo, eu acabei migrando para algumas cidades. Eu morei em Boiçucanga, no litoral norte, tomei conta de um braço de uma administradora em Boiçucanga, e depois eu morei 2 anos em Sorocaba também, tomando conta de um braço de uma administradora. Essa aí é minha vida aí na área de condomínio. Eu gosto muito do que eu faço, né? E muito faço legal. muito prazer. A gente já vai voltar a falar desse assunto que o Moreno falou, eu só quero rapidamente acompanhar aqui, que eu estou acompanhando no bate-papo aqui. Pedro Machado de Maceió, muito obrigado pela tua participação. Ana Cláudia Dantas, já vamos falar sobre a tua pergunta. Clênia Lemos também. Virgínia Castro de Petrolina está aqui com a gente. A Clênia, a mãe dela, está fazendo aniversário hoje. Clênia, parabéns para tua mãe, um grande abraço. Fernando já fez pergunta aqui. Patrícia Dalô, administradora de condomínio também de Guarulhos, está aqui com a gente. Obrigado. O pessoal da Conase Piracicaba, o André lá, muito obrigado pela participação. Daniel Pinchemel, grande advogado, parceiro do Alexandro. Alexandro, eu queria que você pudesse falar agora suas palavras iniciais, aí se apresentar, falar um pouco da VL, depois a gente partir para o assunto de segurança do trabalho, falar um pouco do que você faz na belíssima cidade de Aracaju, querido. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Carlos, Natália, Chileno, Henrique e o nosso amigo Moreno, que eu tive a oportunidade de conhecer lá em São Paulo. O cara é fantástico mesmo, viu? Obrigado. Gente, nós estamos aqui em Aracaju. Eu comecei a trabalhar na área de segurança do trabalho há quase 20 anos, assim como o Moreno, na área industrial. Não entrega em minha idade, não, pô. Não, mas nós somos novos, cara. Não estou esse tempo todo, não, estou menos. Nós começamos muito novos. Então, em 2015, eu trabalhava numa empresa, numa mineradora, e a mineradora do projeto foi desfeito, e eu tive que procurar algo para fazer, né, dentro daquilo que eu sabia, que era trabalhar com segurança e saúde no trabalho, principalmente pessoas, que a Natália falou aí, foi muito bem colocado. Eu penso, quando eu falo em segurança, eu penso em vidas, né? Então, e aí eu comecei a buscar fazer um trabalho de segurança em condomínios, e eu lembro que algumas pessoas me disseram: você é maluco? Quando é que você vai conseguir implantar dentro de condomínio PPRA, treinamento? Você vai ser expulso E realmente foi muito difícil no início, conforme vocês falaram aí, a cultura, as pessoas... Eu vim de uma área industrial, que a cultura é muito forte, e aí eu escutava muito isso mesmo que vocês disseram: eu vou deixar de fazer minha festa de São João para fazer um PPRA? De jeito nenhum. Então foi muito doloroso, mas graças a Deus hoje nós conseguimos mudar mais essa cultura aqui no estado, apesar de ser um estado pequeno, né, o menor estado do Brasil, mas eu estou vendo um crescimento bem relevante e significativo com relação à segurança do trabalho. Então, a nossa luta, eu acho que o Moreno pode concordar comigo, a nossa luta de quem faz segurança do trabalho por amor e porque gosta realmente, é dura, é árdua, é uma coisa que todos os dias a gente não pode se desanimar. Nós temos que trabalhar mesmo na prevenção, trabalhar na conscientização das pessoas, e tem um detalhe: quanto mais difícil, melhor, né, Moreno? Oh, sem dúvida. É verdade. O desafio é maior. Legal, Alexandre, obrigado pela sua presença aí, foi uma grande honra. Quero também mandar um grande beijo para a Vânia Reis, da Academia Nacional do Síndico, mandar um grande abraço para o Rogério Mendes, Anderson Macarenco, do Instituto de Síndicos também, lá de Vitória, e você agora, Henrique Marques, da Intuitive, da belíssima cidade de Cuiabá também, uma cidade a mais fria do Brasil, né, Henrique? Pelo que eu estou sabendo aí, tá um inverno doloroso lá. E aí, me conta,
que você faz, como é que você começou a Intuitive, conta pra gente, conta da tua vida também. Tô brincando que todo mundo sabe que o calor é muito grande aí na cidade de Cuiabá, né? Seja bem-vindo, viu? Obrigado, Sérgio, obrigado a todos aí, também na pessoa do Sérgio, cumprimento todos os colegas, o Moreno, e agradeço aí por esta oportunidade, né, de estar falando um pouquinho com vocês também. Talvez até sem falar, sem perguntar aqui, eu seja o mais jovem nesse segmento de gestão condominial, né, eu seja a pessoa que está mais aprendendo, estou aqui aprendendo com todos, ouvindo atentamente. Eu venho de um mercado realmente também, assim como os colegas colocaram aí, eu trabalhei em grandes indústrias, né, como Pirelli, como Nestlé, indústrias que têm altos padrões de segurança, altos níveis de segurança, se comprometem muito com o capital humano, né, tem uma preocupação muito grande. E quando a gente chega no meio condominial, que eu estou há pouco mais de 5 anos, né, no segmento condominial, inicialmente nós entramos para atuar na área de software, né, com aplicações para condomínio, e a gente acabou também tendo aí a administradora, porque a gente viu, inclusive, essa dor no mercado e começou a perceber que era realmente um grande viés e que a administradora, ela precisa transpor muito essa barreira que hoje a gente tem. Eu não vou dizer que nós já estamos no caminho que a gente gostaria de estar certo, mas nós estamos a caminho, então nós estamos realmente perseguindo um objetivo, na Intuitive nós concordamos, a nossa equipe concorda que nós somos uma parceria muito importante com o síndico sem a administradora é praticamente impossível fazer uma boa gestão, e assim também a administradora sem um bom síndico, né, então eu digo que os dois estão diretamente ligados e interdependentes, precisam um do outro. E realmente, assim, falar de gestão condominial é uma coisa realmente muito complexa, por quê? Porque cada condomínio tem a sua vida própria, cada condomínio tem a sua peculiaridade, né? Nós temos condomínio aqui que a gente cuida, que a gente auxilia, que a gente dá algum tipo de consultoria, seja de sistema, seja de administradora, desde condomínios MRV, PDG, a padrão Alphaville, né, florais, condomínios grandes que a gente tem aqui horizontais, e que tem níveis de segurança diferentes um do outro, que cuida das pessoas, né, e eu costumo dizer assim, até uma das coisas que muito marcou para mim nos últimos tempos agora, quando a gente costumava se deparar com aquele prestador de serviço que é muito importante para o condomínio, mas é aquele autônomo que não tinha nenhum tipo de regulamentação para ele trabalhar, ou seja, piscineiro, vou pegar um piscineiro, jardineiro, né, useiros, que são os grandes profissionais que muito ajudam o condomínio, são indispensáveis também. Mas eles trabalhavam de forma autônoma. Hoje, com o subsídio do MEI, né, do microempreendedor individual, é possível para o condomínio estar seguramente, trabalhando de forma mais segura, fazendo com que esse profissional também tenha uma segurança, tenha lá um recolhimento mínimo de INSS para ele também se garantir futuramente, num possível acidente ali, em algo que possa ocorrer, resguardar o condomínio e resguardar o profissional. Então, são várias coisas, né, que ocorrem aí. Eu até digo assim, ó, a questão a colega colocou ali do PCMSO, o próprio alvará de incêndio, nós fizemos aqui, o Sérgio esteve conosco aqui no encontro que nós fizemos do CONASE, em 2017, e nós levamos um capitão do bombeiro e, assim, nós ficamos assustados com os números, né, quando ele disse que 5% da Grande Cuiabá tinha alvará de incêndio. Então, assim, cara, isso é muito sério, é a coisa mais séria num prédio hoje, né, um sistema de incêndio. Então, imagina um prédio com uma vulnerabilidade dessa. As pessoas às vezes se preocupam só com a cobertura do seguro, mas não é a cobertura. O mais valioso e o mais precioso, que é o bem, né, o ser humano, a família sua que está ali dentro, o seu negócio, não está sendo preservado. Então, isso leva a gente a ter muita sensibilidade, a pensar de uma forma diferente. Eu falo que a nossa equipe, a gente pensa muito fora da casinha, eu não vejo as outras administradoras como concorrentes simplesmente. Claro que existe uma concorrência natural, mas eu vejo assim, se a gente pudesse ajudar, a gente tem que se ajudar, a gente tem que realmente cobrar um ao outro para que isso aconteça na prática, né?
Então, nesse pouco tempo de mercado, nesse segmento, porque eu já atuo com gestão de equipes, com gestão de negócios há mais de 15 anos, e a gente sempre primou pela segurança das pessoas. E nos condomínios a gente sente uma carência muito grande disso. Inclusive, eu quero parabenizar aí também, como os colegas, hoje os porteiros, os zeladores, são os grandes homens de força do nosso condomínio, o pessoal, a equipe de limpeza, são as equipes que fazem toda a diferença. E é deles que a gente tem que cuidar, começa deles e vai para os moradores, né? Então, eu penso assim, é uma questão de consciência geral, seria temas aqui para a gente falar bastante coisa, mas eu digo assim, nós ainda somos muito carentes de realmente desta preocupação por parte de todos. O morador tem que ser o primeiro a se preocupar com a segurança, com a salubridade, né, com realmente a qualidade de vida com que o condomínio tem. Quando a administradora bate de frente nesse sentido, às vezes ela é vista como mas você está trabalhando contra o condomínio, está colocando custos, está colocando isso, aquilo. Quando a gente bota na previsão orçamentária, às vezes é mal interpretado. Mas tudo precisa estar contemplado, né? Então, esses cuidados realmente são importantes, a gente valoriza muito isso. Legal. Antes de passar a palavra aqui para o Alexandro, aqui, que pediu a palavra aqui, eu queria só comentar aqui, mandar um abraço novamente para a Vânia Reis, para a Tárcia, que está aqui comentando, a Natália já está entrando aqui, já vou colocar, a Caterina Araújo, de Aracaju, obrigado pela tua presença aqui, um grande beijo para você, a Letéia também. Já vamos para as perguntas aí, pessoal. Sérgio Pavese, boa noite, Eduardo, da Nexo Auditoria de Recife também, boa noite, obrigado pela presença. Eu acho, Moreno, vamos para os temas então agora, né? A Natália está aqui de volta com a gente, a Ana Cláudia Dantas também fazendo algumas questões. Então, vamos falar sobre segurança do trabalho, depois nós vamos falar sobre as mudanças aí do PPRA, né? E depois a norma 927, e nós vamos, a norma não, a MP, perdão, e nós vamos parando alguma hora aqui para as perguntas, tá? Pode seguir, professor Moreno. Com relação à segurança do trabalho, até aproveitando tudo que já foi falado, tudo já foi comentado, isso, além de ser cultural, existem alguns outros detalhes. Até o Carlos comentou, fez uma observação muito interessante. Quando nós nos conhecemos, não vamos falar quanto tempo faz, Carlos, mas nós nos conhecemos em treinamentos que a administradora promovia em cumprimento às normas regulamentadoras. Então, olha só, Henrique, e as administradoras que estão nos acompanhando aqui, a administradora, ela tem um papel fundamental no cumprimento das normas. Porque não adianta nada, eu já li aqui a definição de segurança do trabalho, que até houve uma contradição nas duas definições. Então, nem quem escreve sabe o que está escrevendo. Agora, a administradora, junto com o síndico, junto com o gestor predial, muitas vezes, tem sim que entrar nesse consenso e entender, olha só, é importante, tem que cumprir. O Alexandre comentou sobre a dificuldade que nós temos, né? Eu escuto muito o seguinte, é obrigatório fazer? Eu tenho que fazer isso? Até a Natália comentou, eu não me lembro, algum de vocês comentou que quando vai ser feito, quando tem um investimento no empreendimento, né, tem que gastar uma verba, eles falam isso, quanto vai custar? Eles colocam na balança, o que vai fazer primeiro? E a segurança do trabalho vem sendo sempre em segundo ou terceiro plano. Só que aí eu me lembro que também foi comentado por alguns de vocês, vida não tem preço. As vidas não têm preço. E eu vejo, é uma pena, mas a gente acaba acompanhando alguns acidentes. E muitos acidentes acontecem por quê? Falta de treinamento, falta de, muitas vezes, a capacitação. A Ana Cláudia colocou uma observação aí sobre o DDS, que eu acho que ela comentou, nós vamos responder sua pergunta. DSS. O DSS, que é o DDS, que é o Diálogo Diário de Segurança. Eu fui apresentar aqui em São Paulo o DDS para uma construtora, tudo porque era pequena a construtora, onde o engenheiro da obra é o dono da construtora. Ele falou para mim o seguinte, não vou parar a minha obra. Ele falou assim, Alexandre, você está rindo que você enfrenta isso aí, né? Ele falou, não vou parar a minha obra para você ficar com ladainha para os meus colaboradores. Todo mundo aqui já sabe o que fazer. Olha só, eu não roguei praga não, hein? Pelo amor de Deus. Eu saí de lá, deu 2 dias, eu ia falar peão, mas peão é pejorativo, né? Um colaborador da obra caiu do andaime lá. Agora, não fui eu que joguei praga. E justamente o DDS daquela semana, que não é nem por semana, né? Lá a gente está fazendo por semana.
DDS é diálogo diário de segurança. Lá nós já fazíamos uma vez por semana, ele queria fazer uma vez por mês. Eu falei, não dá. Aí o cara caiu do andaime. Agora caiu por quê? Não estava com cinto de segurança, não estava com andaime, estava tudo irregular. Por isso, o tema de segurança do trabalho, ele é uma barreira que nós temos que transpor. E aí, eu quero até passar a palavra para o Alexandre, que ele até tinha solicitado, dessas dificuldades que nós enfrentamos. Nós precisamos ter parceiros, o síndico, a administradora, porque senão nós vamos ficar nadando, e infelizmente não sei nem se chega na praia. Alexandre, a palavra está com você. É isso mesmo, Marcos. Moreno, olha, é uma dificuldade, é uma vida dura, né? Então. Gente, eu queria só fazer um comentário sobre a palavra do Henrique aqui, que ele falou um negócio que eu acho super legal, a questão da independência. Ele falou essa palavra, eu lembrei do crescimento cultural da segurança. Ele deve saber, o Marcos também, do que eu estou falando. São algumas fases, né, que é a dependência, que o cara não está nem aí para nada, ele é dependente. A gente tem que pegar na mãozinha dele e dizer que ele tem que usar o capacete, a luva. Aí depois vem a independência e, na frente, quando a gente consegue fazer uma estrutura legal de segurança do trabalho, você tem a interdependência, que é quando aquele funcionário, aquela equipe, ele vai ter esse sentimento de segurança, independente de que esteja alguém lá, um técnico de segurança, um gerente, ele vai ter esse compromisso com a vida dele, né? Então, eu gostei, quando o Henrique falou, que eu me lembrei de 100 anos atrás, Henrique, que eu fazia isso, e a gente tinha esse feedback legal. Então, o Moreno falou aí com relação a essa dificuldade de cultura, né, Moreno? Foi isso? Foi. Olha, falando em modo geral, não só em condomínio, eu tenho um exemplo que eu vou dar aqui, muito, muito interessante, com relação aos PPRAs que são feitos hoje e aos profissionais que aplicam. Não quero falar dos profissionais, não quero julgar. Mas vejam, em alguns casos o cara cai, como você falou, o cara caiu do andaime. Eu vejo alguns casos simples, por exemplo, de condomínios, que aquela velha discussão da insalubridade, ou não é, o cara pode colocar o cloro, o cara não pode, o cara pode subir, não pode. E aí, alguns condomínios eu chego e o síndico, exatamente isso. Eu não sei, o cara fez o PPRA, me entregou, mas ele não me orientou, não. Eu tenho que fazer alguma coisa. Ele tem que ter um treinamento. Então, o fato de você fazer a segurança é você também disseminar conhecimento. O profissional, ele tem que ter essa cultura de disseminar o conhecimento. Em muitos casos, Moreno, eu vejo o despreparo de quem contrata o profissional de segurança, certo? Por falta de orientação do próprio profissional, porque ele quer se livrar do problema, ele quer vender o serviço dele naquele momento, pegar o dinheiro e ir embora. Sim. Então, ele não tá contribuindo com nada naquilo que nós falamos aqui, no trabalho. Nós estamos falando aqui de salvar vidas, de buscar ações mitigadoras para evitar que as pessoas se machuquem, morram, percam membros, não é isso? É isso que a gente faz. Então, no meu ponto de vista, a dificuldade vai existir sempre. Não, isso não vai acabar agora. Agora, o gestor... Oi? O gestor... Alexandre, eu só queria te interromper um momentinho, porque tem uma pergunta do Marcos Dias aqui. Aliás, eu quero dar boa noite ao Marcos Dias, o Marcos Dias, o Marcos Nogueira e o Marcos Matos, de Osasco, da Colina, administradora, cheio de Marcos aqui hoje, né? Fora o Marcos Moreno também, está aqui com a gente, professor Moreno. Ele pergunta o seguinte aqui, o PPRA leva em conta se há necessidade do condomínio fazer um AVCB? Eu queria que você pudesse também complementar essa pergunta, Alexandre, e depois passar para o Henrique, para a Natália e para o Carlos, para saber se eles já tiveram algum problema do condomínio não fazer o AVCB, né? O PPRA, ele já fala, a nomenclatura já fala Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Eu vou ter que avaliar os riscos, as atividades envolvidas dentro daquele condomínio, fazer as ações mitigadoras e gerar um plano de ação, que isso vai mudar, né, professor Moreno? Sim, agora, depois a gente vai falar isso lá na frente. O AVCB, ou ARCB, como é falado aqui em Aracaju, é uma outra situação, já seguindo a NR23, que é de combate a incêndio, onde você vai tomar todas aquelas ações das diretrizes da norma, né? E o AVCB você vai ter que atender lá, fazer o laudo direitinho do SPDA, verificar
preventivos de incêndio, se estão dentro dos prazos de validade, as inspeções e tal. Então, é uma outra coisa, viu, Sérgio? O PPRA não mensura Entendi. a questão... Inclusive, Sérgio, Entendi. olha só. Eu queria ver com o Henrique aí. Essa pergunta. Primeiro você, Viu, Sérgio? Marcos Até Dias, Até para poder esclarecer, Marcos que fez a pergunta, e eu estou vendo que tem outras pessoas falando de AVCB, para você até ficar ligado no canal, a semana que vem, o programa Previna-se, o tema vai ser prevenção de incêndios. Então, você que tem dúvida de brigada de incêndio, dúvida sobre AVCB, todas as dúvidas com relação à prevenção de incêndios, o programa da semana que vem, terça-feira que vem, dia 16, então o programa dia 16 vai ser voltado especificamente para a prevenção de incêndios. Nós estamos aí, vamos trazer alguns especialistas para justamente tirar essas dúvidas, que eu vi aqui no chat, tem uma pergunta sobre condomínios horizontais, se precisa de AVCB ou não. Olha só, se você me permitir, eu não vi quem fez a pergunta, eu não me lembro. Eu não vou te responder hoje, né? Eu não vou te responder hoje, que é para você poder ficar ligado, e terça-feira que vem, no mesmo horário, 19 horas, aí nós vamos trazer aqui um especialista, onde ele vai abordar todos os aspectos relacionados ao AVCB. Então, perguntas relacionadas à prevenção de incêndios, ela não tem ligação com o PPRA. PPRA é um assunto, prevenção de incêndios é outro. Até usando a observação que o Alexandre fez, a NR23, que está dentro do assunto de hoje, segurança do trabalho. A NR23 ela passou por uma alteração drástica, onde ela transferiu para os estados a responsabilidade de gerir isso. Então, tudo isso, semana que vem, nós vamos abordar. Então, anota aí, dia 16, o tema do programa Previna-se é prevenção de incêndios. Continua, Sérgio. Palavra agora para quem? Eu queria passar para o Henrique. Ele falou que legal. O Henrique, o que está... Você que administra vários condomínios, tem vários contatos com bastante condomínio aí, em Cuiabá. Tem muito síndico que não quer fazer o AVCB porque é muito caro, ou não? Se bem que o AVCB a gente vai falar na semana que vem. Eu estou falando do PPRA, perdão. Do PPRA, do todo o programa, todo o processo. O que eles falam aí em Cuiabá? Depois eu queria saber da Natália e do Carlos. Sérgio, a gente não tem, assim, resistência não, tá? Quando é colocado, na verdade, uma questão que foi colocada no início aí, ela é bem válida e bem aplicável também aqui, né, no nosso mercado. Os prédios mais novos, eles já vêm com uma cultura que até a própria convenção, a própria construtora, quando entrega, já tem feito e já tem dado alguns incentivos. Os próprios profissionais que fazem entrega dos empreendimentos, mais especificamente os verticais, já têm tido esse cuidado, né, em colocar isso como uma forma, inclusive na instalação, na assembleia de instalação, já fazer a previsão do PPRA, né, do AVCB, já fazer as previsões para que realmente não tenha esse problema lá na frente. Por outro lado, os prédios que vêm sendo retrofitados, prédios que vêm sendo reestruturados, têm sofrido muitos problemas estruturais, outros problemas, que às vezes demanda o quê? Você tem que trabalhar isso de uma forma mais impositiva para que aconteça. Tem que realmente levar a regra ao pé da letra e dizer, olha, isso aqui é uma questão jurídica, é uma questão legal, que se você não cumprir, você vai ter problema. E o problema é mais grave do que o custo que você vai ter que enfrentar e levar isso para a Assembleia. Então, é melhor a gente levar o custo para a Assembleia, ratear com todos, do que depois você ter que levar a informação dizendo, olha, nós não informamos, fomos autuados e agora a gente tem que fazer de todo jeito, tem que desembolsar e ainda tem que se regularizar. Ou seja, então, o caminho da regularidade, ele tem acontecido. Agora é fato, a gente encontra ainda muitos condomínios que não tem, e assim, uma coisa que acontece muito, eu não sei se isso só acontece em Cuiabá, né, mas eu digo assim, acontece muito ainda aquela questão, o síndico assume, alguém às vezes, né, empurra ali, vai lá, assume lá e tal, aí ele assume, mas ele não sabe o que ele está pegando, o que ele vai fazer, o que ele precisa fazer, quais são os passos. E aí uma questão que o Moreno colocou antes ali, que é muito importante a administradora, ela tem que ter essa consciência, né, e tem que realmente ter, às vezes, alguns enfrentamentos.
Eu falo que muitas vezes a gente fala para o síndico que ele não gosta de ouvir, porque a gente tem um papel realmente difícil, né? De falar o quê? Olha, tem que fazer isso aqui, esse remédio amargo tem que ser tomado, né? A gente já teve aqui, eu tive problemas com condomínios aqui, até relativamente novos, que a gente colocou na previsão orçamentária um custo e esse custo não passou. Não passa, isso aqui não vai. Gente, mas não fecha a conta. Isso aqui é para fechar a conta, ninguém está fazendo aqui como uma empresa, para sobrar, para ter caixa, não. Isso aqui é para pagar o custo operacional. É para pagar o custo preventivo do condomínio. Só que até a gestão entender isso, às vezes até o próprio conselho e tal. Então, isso é realmente uma questão de conscientização em conjunto com uma forçada mesmo na regra. Olha, gente, isso aqui é regra, tem que ser cumprido. Né? Então, a dificuldade existe sim, mas a gente tem tido sucesso nos condomínios que a gente entra e a gente tem conseguido conscientizar o síndico que assume a ter essa responsabilidade. Legal. E, Natália, como é que são os prédios aí com relação ao PPRA? O que você tem visto aí sobre as regras de segurança do trabalho aí? Eles têm cumprindo as regras? Eles colocam algum tipo de empecilho? Aqui a realidade é um pouco diferente, né, Gileno? Na verdade, geralmente os prédios que nós assumimos, né, nenhum prédio até hoje ele tem esse problema implantado e nós temos que implantar. Então, a gente tem essa dificuldade aqui, porque, infelizmente, vem a frase, mas por que agora? Sempre foi assim. Nunca teve. Então, a gente tem essa dificuldade e a gente tem que apresentar, falar que é obrigatório, falar que o síndico é corresponsável, fazer todo um trabalho para eles entenderem que o impacto vai além do impacto financeiro. Eu não sei se, sinceramente, se é uma característica da minha cidade, mas, infelizmente, hoje a gente pega esse tipo de problema. E aí, eu e o Gileno, a gente já tem essa visão, como mesmo ele apontou, né? A gente veio de uma multinacional, então a gente tem o conhecimento e a importância da segurança do trabalho, de aplicar o PPRA, o PCMSO e de usar os EPIs, entendeu? Então, geralmente, quando a gente entra, já está lá no nosso checklist de coisas que o condomínio não tem e que a gente tem que implantar, entendeu? É basicamente isso, né, Gileno? Normalmente, nós aqui na nossa região, a gente fala como nós somos, né, disseminadores de conhecimento. Uma vez que a gente está assumindo como síndico profissional, a gente tem mais que obrigação de saber, mas não de entender de tudo, mas de orientar todos os condôminos no qual a gente é responsável, diretamente e indiretamente. Então, o mais que imediato, quando a gente assume, isso já é carta magna, né, principal que a gente usa para orientar todos os condôminos com relação à norma. Vira para a gente e pergunta, pô, Gileno, mas nunca teve aqui, como a Natália apontou, de todos os condomínios que nós assumimos, nenhum tem. Todos estão em fase de implantação, só para vocês terem noção. Então, de imediato, a gente já fala, não, é obrigatório. Mas obrigatório em cima de quê? Tem norma. Então, a gente pega a norma, mostra ao conselho, orienta eles para levar para a Assembleia. Caso a gente já aconteceu de levar na Assembleia a aprovação para implantação do PPRA, PCMSO, a Assembleia negue, é simples, a gente tem costume de virar e falar, então vocês vão ser responsáveis por um fato ou uma morte dentro do condomínio, porque nós, como gestores, temos obrigação de ser, e eu não vou ser. Então, como ninguém quer segurar a bomba, por isso chamam o síndico profissional, no caso nosso, ou até o síndico morador também, então a gente tem que, definitivamente, como o Carlos falou, a gente é taxativo. Não é uma opção, é uma obrigação. Então, isso a gente tem seguido essa cartilha de implantação aqui na nossa região. Como eu falei, em todos os condomínios que a gente administra, que a gente assumiu, nenhum tem. Está todos em fase de implantação. Entendi. Carlos, você na sua vida profissional até o presente momento, você presenciou muita coisa esquisita aí com o PPRA? Conta alguns casos de alguns moradores aí que impuseram algumas coisas.
algumas coisas que você tenha passado aí. Na realidade, assim, é igual o Juliano falou, todos os condomínios que eu assumi como síndico, eu já tinha, como eles falaram, eu já tinha na minha lista que colocar isso em ordem. O AVCB, o PPRA, eu colocava isso tudo como obrigação, e obrigação minha. Explicava para o conselho, colocava tudo para eles, o que tinha que fazer e qual era a necessidade disso, né, e os seus valores. Então, assim, eu não tive problema nos condomínios que eu administrei, mas os condomínios que a gente acaba pegando, tem condomínios que eu peguei que nunca fez a renovação do AVCB, para você ter uma ideia. Tem um condomínio aí de 30 anos, nunca tinha feito a renovação do AVCB. E a administradora conivente. Entendeu? Por isso que eu falo, o Henrique falou bem, que tem que ter essa parceria. Eu acho que aqui hoje, ainda em São Paulo, o Moreno bem sabe, eu acho que falta muita comunicação da administradora em relação a isso. Muita explicação. Tem que ter essa comunicação e essa explicação para o corpo diretivo. Por isso que faz essa parceria, tem que ter essa parceria da administradora. Né? Então, assim, experiência que eu tive dos condomínios que a gente entra e não tem isso. Agora, dos que eu assumi, eu coloquei em ordem justamente por causa disso, porque eu ia responder e eu sabia que isso ia responder para mim lá na frente. Mesmo depois saindo de síndico, se acontecesse alguma outra coisa, né, ou em relação a isso, tivesse um processo, né, porque a gente vê muito isso também, né, muita gente fala assim, não é tão importante, mas muita gente não sabe que uma faxineira, para limpar uma calçada, se ela não tiver com o sapato adequado, ela pode sofrer um acidente ali, e ali o síndico ser responsável por isso. Então, é uma coisa bem simples. Então, não é só em grandes obras, né, que precisa dessas normas, de seguir isso. Então, comigo, eu levo isso mesmo. Então, eu acho que investir em segurança, eu acho que tem valorização do condomínio. Legal, Carlos. Tem uma pergunta da Graça Moreira sobre o CIPA, que eu vou passar para o Alexandro, que ela já foi do CIPA, então tem um olhar mais atento. Se o prestador estiver com não conformidades, não deixe executar o serviço. Eu não sei se é esse, Alexandro, que você queria falar, mas eu queria que você comentasse, porque você vai deixar a gente por uns minutinhos e depois vai voltar, né? Pode comentar, viu, Alexandro, a pergunta do CIPA. Tá, Sérgio. Eu pensei que ela estava perguntando se existia a obrigatoriedade de se fazer CIPA em condomínio, porque eu já vi esse absurdo aqui também em Aracaju. Uhum. Gente, primeiro, a pergunta dela, ela disse que fez parte da CIPA, né? Ela fez parte da CIPA e já tem já uma cultura diferenciada. Realmente é difícil até, o Marcos do Moreno o professor Moreno sabe disso, quando uma CIPA bem estruturada, você consegue ter pessoas realmente focadas na segurança do trabalho. Existem empresas, assim como o Moreno falou, da qual ele disse que atendeu já uma, que os caras querem fazer assim para cumprir tabela. Eu quero a norma aqui debaixo do braço, a reunião é feita, o cara sozinho, ele assina o documento e acabou. Não existe. Agora, eu queria aproveitar essa oportunidade da CIPA para deixar uma coisa clara. O professor Moreno, depois o senhor me ajude, viu? Pois não. A CIPA para condomínio, ela não cabe, tá? Eu quero deixar isso claro, porque as pessoas estavam vendendo CIPA para condomínio aqui. Às vezes o condomínio tem 5 funcionários. Mas eu não quero nem falar na quantidade de funcionários, eu quero falar na questão legal. Se você for na NR5, você vai ver lá os quadros direcionando para condomínio. Condomínio é nível 2, o risco 2, né? E você vai ver o KNAI dele. São várias situações que você tem que observar. O KNAI, depois você vai ver o grau de risco daquele condomínio, e aí você vai chegar a esse resultado, se ele se enquadra ou não em ter uma CIPA. Então, o condomínio não tem isso. Eu tive que fazer um plano, Moreno, aqui, e botar no WhatsApp. Eu tive que fazer uma planilhazinha, montei para montar para o cara ver, ó, você vai aqui, olha, depois você volta aqui nessa outra tabela, entendeu? Então, vejam só, isso, Moreno, deixa o gestor desnorteado. O cara, ele não sabe. O cara chega lá e diz, ó, você vai ter que fazer CIPA, você tem que fazer PPRA, PCMSO, LTCAT, e ele não explica, de fato, o que eu quero dizer, o que é cada um desses programas e como tem que ser feito, tá? Então, fica a dica aí com relação à CIPA.
Possa ser que eu tenha uma CIPA no condomínio? Pode. Eu não tenho essa certeza, se for um condomínio voltado para a área empresarial, porque nós vamos ter lá algumas situações de clínicas, hospitais, né, algumas coisas que pode ser que entre, que eu acredito que muda as características desse empreendimento. Mas para condomínios residenciais, não. Tá bom, gente? Tá bom. Alexandre, você vai sair, daqui a pouquinho você volta então, né? Exato, Sérgio. Eu peço desculpa a vocês. 10 minutinhos eu tô de volta. Obrigado. Vai lá. Valeu, obrigado, querido. Ô professor Moreno, tem umas perguntas aqui. Queria dar boa noite ao Honorato Neto, Tiago Correia da Ideal Condomínios, Reginaldo da Brasconde, toda a equipe da Brasconde. A Diane tem pergunta. Eu queria que você comentasse aí, Moreno, agora alguma coisa, e depois a gente fosse para as perguntas e os convidados aqui poder comentar também alguma coisa. Eu vou complementar só o que o Alexandre falou, porque, assim, existe esse mito de CIPA. CIPA. Tem um item na norma que diz o seguinte: caso o estabelecimento não se enquadre no anexo 1 desta norma, então tem o anexo 1, onde tem lá... Então, tudo no quadro lá. Então, a norma é muito clara, diz o seguinte: caso esse empreendimento não se enquadre no anexo 1 desta norma, se faz obrigatório um designado. Então, tem que treinar uma pessoa. Então, as pessoas confundem isso e saem vendendo CIPA à torta e direita. Não. No condomínio, você tem que ter, sim, um cipeiro designado de acordo com a norma. Agora, o que eu escuto muito, né? Ele participou do nosso primeiro programa da semana passada, né? Ele está perguntando o que o PGR irá... Acho que até uma pergunta para os nossos convidados também, o que o PGR irá modificar nos condomínios comerciais diferente dos residenciais? Você está perguntando para mim ou para eles? Para você mesmo, Moreno. Boa. Então, o que vai acontecer? Até o Alexandre comentou quase agora que as mudanças, elas ainda estão engatinhando e nem quem escreveu a norma está sabendo explicar. Então, qual que vai ser a principal mudança? O que é o PPRA? É o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. O PGR é um programa de gerenciamento de riscos. Então, o que vai mudar? Vai acrescentar alguns riscos, que no PPRA, lá não cita todos os riscos. Porque se for pensar bem, até os colegas que já assistiram treinamentos que eu ministro, o que eu falo? São 5 riscos ambientais. Riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidente. Só que a NR9 não fala desses 5 riscos. Ela aborda só 3. Então, na verdade, agora, o PGR vai ser um programa mais amplo. Então, o PGR ele veio para poder auxiliar os administradores, os síndicos, e vai ser um programa mais amplo do que o PPRA. O PPRA era restrito a programa de riscos ambientais. O PGR já é um gerenciamento de riscos. Aí vai envolver todos os riscos que, na verdade, até respondendo para o Fernando, né, e para todos que estão nos acompanhando, no meu PPRA, eu não sou melhor que ninguém, eu sou um técnico de segurança como qualquer outro que se forma no curso técnico. Só que o que eu aprendi que o PPRA ele é um programa de prevenção de riscos. Então, nos meus PPRAs que eu faço, eu já incluí os 5 riscos. Então, na verdade, o que o PGR veio acrescentar? Veio acrescentar os riscos que não estavam abordados no PPRA, no PPRA antigo. Então, essa abordagem mais completa é que vai gerar um programa mais completo, mais robusto e até com mais subsídios para você, síndico, você, administrador, poder gerenciar os riscos de uma forma mais profissional. Basicamente legal. É isso. Tá, a Graça Moreira, do Rio de Janeiro, dizendo que já é uma rotina e tem que contar com o auxílio da administradora, legal. Aliás, eu quero mandar um abraço a todos os advogados aqui presentes, engenheiros, segurança do trabalho, profissionais de segurança do trabalho, arquitetos, eu falei com 2 arquitetos, contadores, todos os profissionais aí que se envolvem com condomínio, né? Mandar um grande abraço a todos, inclusive aos porteiros, na qual eu já falei bastante aqui sobre eles. Hoje é dia do porteiro, para quem não sabe. Grande abraço a todos os porteiros do Brasil. E a Diane Montechiesi, da FAC, administradora aqui de São Paulo, Moreno, ela está fazendo uma pergunta aqui, que orienta os síndicos que devemos manter em dia o PPRA e o PCMSO, no caso o PPRA aqui, né?
e não está enfrentando resistência. Ela só fez um comentário. Mas o Honorato Neto, que é de Salvador, aliás, tem o Marcos Silva também, que é de Salvador. Tem 4, 5 Marcos aqui hoje, hein? A noite dos Marcos aí. Sejam bem-vindos todos. O Honorato Neto está falando aqui o seguinte: a PGR vai substituir o PPRA com a nova revisão da NR1 e NR9. Isso. Qual o impacto dessa mudança nos condomínios? Quer dizer, você já respondeu a pergunta do Fernando, né? Ainda está meio para se colocar na pauta isso, né? Viu, Sérgio? Olha só, oi, Carlos. Você sabe que só um adendo, você sabe que em muitos condomínios a gente, quando é também empresa terceirizada, né, que tem seus funcionários, eles também têm que receber seus EPIs, tudo. Eu faço constar em contrato, tá? Para poder ter a obrigatoriedade de ele receber esses EPIs. E eu peço para as empresas o protocolo de que eles receberam, que eles assinaram e receberam, porque assim eu posso, com o meu gestor, fazer a cobrança disso, de os funcionários usar os equipamentos, entendeu? Porque eles recebem, assinam e não usam. Bem colocado, Carlos. Isso daí, inclusive, tem gerado até processo trabalhista, onde o condomínio perde. Então, foi bem colocado. O que acontece? Eu tenho uma atuação aqui em São Paulo também, como assistente pericial. Quando existe um processo trabalhista, gera perícia, e eu vou como assistente pericial para defender o condomínio. Todo processo que eu vou, eu perco. Por quê? O que a legislação determina? Isso que você faz, Carlos. Inclusive, eu acho que você deve ter aprendido com o cara que está falando aqui, né? O que acontece? Você entregou o EPI, o colaborador tem que assinar que recebeu, e ele tem que ser treinado de como utilizar. Isso está na NR6. Então, a NR6 é muito clara. Então, você entrega o EPI, entregou. Agora, o que vai garantir que esse trabalhador recebeu o EPI? O documento assinado lá e o treinamento. Eu fui buscar na norma, olha só, esse aqui é o meu parceiro, né, minha norminha. Eu fui lá buscar item 9.5 da norma atual do PPRA. Seguinte, para efeito dessa norma, consideram-se riscos ambientais dos agentes físicos, químicos e biológicos, só. Então, a NR9 hoje, ela só contempla 3 riscos: físicos, químicos e biológicos. Só que no condomínio tem muito mais que isso. Sabe, no condomínio tem muito mais que isso. No condomínio também tem o risco de acidente, risco ergonômico. Então, o PGR, até acho que foi o Fernando que perguntou, né? O PGR ele vai ser um programa mais completo, mais amplo, e vai dar mais subsídio para o síndico, para o administrador, para poder trabalhar na prevenção dos acidentes. Então, o PGR vai nos ajudar muito. Eu entendo assim. Agora, imagina, igual a Natália falou, a Natália e o Juliano comentaram, que lá nos condomínios que eles assumiram, nenhum tem. Só que olha que absurdo, olha que situação. Então, quer dizer que alguma coisa está errada. Porque, assim, Natália, só me diz uma coisa, desses condomínios, o serviço lá é terceirizado ou é próprio? A mão de obra? Próprio. É próprio? Próprio. Então, olha só, como é que o cidadão foi contratado? Ele foi contratado e ele tem que fazer um exame chamado exame admissional. Ele tem que fazer um exame periódico. E esses exames, eles fazem parte do PCMSO, que é feito baseado no PPRA. Olha que coisa louca. Entende? Então, como é que esses médicos, me perdoem aí a classe médica, mas como é que o médico do trabalho me faz um exame médico baseado em quê? Se o PCMSO, que é o NR7, é feito no PPRA, que é 9. Percebe como que a coisa não está sendo levada a sério? Sabe, a situação, a segurança e a medicina do trabalho não estão sendo levadas a sério. Por que estão mudando as normas? As normas estão saindo, elas estão mudando, em que sentido? Para poder tentar minimizar o risco. Porque é muita norma e muita gente sem saber o que está fazendo. Verdade. Henrique, você aí em Cuiabá, como é que está a situação aí aí em Cuiabá com relação a esse assunto aí que a gente está falando? Então, quando se fala em segurança, né, é um assunto realmente... a norma, ela é... Até a brincadeira do Moreno aí, né, uma brincadeira séria, mas assim...
é muito tratado realmente como a norminha, né? As pessoas realmente não levam a sério, né? Eu acho que, assim, até partindo para uma coisa bem prática, que acho que é um senso um pouco até comum nos condomínios, as pessoas acharem que esse tipo de norma, eles se adequam, servem para as empresas, não servem para os condomínios. Condomínio é um lugar de se viver, eu tenho que chegar e relaxar, eu não tenho que me preocupar com as coisas que estão acontecendo por trás. Porque, na verdade, a grande realidade é essa. A maioria dos moradores dos condôminos, eles não sabem exatamente tudo que está sendo feito e que precisa ser feito para que a segurança dele, para que a integridade dele seja garantida, né? E esse processo, inclusive, assim, até falando, porque nós estamos falando de segurança aqui no trabalho, mas a segurança também, a segurança patrimonial, a segurança, né, orgânica, vamos assim dizer, ela não é diferente também, né? E quem mais burla isso é o próprio condômino. Então, parte da gente que é condômino, eu falo porque eu moro em condomínio, sou condômino, eu faço parte hoje de um conselho de segurança, né, nesse condomínio. Então, assim, a gente daqui a pouco está vivendo num presídio e não consegue porque as pessoas não querem seguir a norma, as pessoas querem quebrar a norma, né, querem quebrar o padrão. Então, aquilo que foi feito para que a gente se preserve e tenha segurança, as pessoas não querem. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem prático e simples aqui, num condomínio horizontal. Compra-se lá aquela cama elástica e bota lá e deixa para a gurizada pular. Eles vão com a babá, outra hora eles vão sozinho, vai os maiores, estraga o brinquedo, aí vem uma criança pequena e se machuca. Então, assim, pensa assim, não, vamos comprar para diversão, mas não pensa que tem que ter um procedimento, como é que vai funcionar esse uso, quem que vai controlar, que horários. Então, quando se coloca normas, quando se coloca procedimentos, normalmente as pessoas falam, mas eu não comprei um condomínio, um imóvel num condomínio para isso, eu quero minha liberdade, eu quero... Então, não combina a liberdade, né, com segurança. Segurança precisa realmente exigir da gente sair daquela zona de conforto e falar assim, não, peraí, eu tenho que ter conforto? Sim, mas primeiro segurança. Então, a segurança, o coletivo tem que prevalecer, tem que permanecer sobre a minha individual. Então, sempre que eu penso de forma individual, eu penso de forma egoísta. E isso é do ser humano, é inerente da gente, né? Eu estou falando de mim mesmo aqui, que a gente às vezes tem que se corrigir, dizer assim, mas peraí, será que eu estou pensando só em mim? Estou pensando no interesse, no bem da coletividade, né? Então, quando eu peguei um prédio, por exemplo, há 5, 6 anos atrás, que o prédio tinha o hidrante todo enferrujado, que não tinha, né, o único alvará de incêndio que existia foi o da entrega do empreendimento, e aí você para e analisa assim, você fala, meu Deus, onde que as pessoas estão pensando esse condomínio? Porque se hoje tiver um incêndio aqui, um apartamento desse, primeiro que não vai ter condições de combate, de fazer nada. Segundo, o que valeu, o que adiantou essa economia burra que o condomínio teve? A negligência de quem passou todos esses anos fazendo essa gestão, que não olhou isso. Então, assim, é uma manutenção preventiva, e quando você fala disso, as pessoas dão risada, falam que é mais do que, isso é bobagem, manutenção preventiva é só gasto desnecessário. Quando, na verdade, é o mais importante, porque a prevenção é justamente o que impede de acontecer os acidentes que a gente vê. É claro que nem impede, evita, né? Porque acidente, como diz o nome, acidente, mesmo com toda a prevenção, a gente ainda vê acidentes ocorrendo, né? Mas, de fato, assim, o que eu vejo é o senso de responsabilidade que as pessoas têm que ter. É a autorresponsabilização. A partir do momento que a gente começar a fazer isso, a gente começa a ver uma mudança de comportamento e as pessoas começam a ver de forma coletiva. Nós temos prédios, assim, antigos, que funcionam como manutenção de avião. E as pessoas já se conscientizaram, entenderam que o mais importante é a prevenção, é o cuidado com a segurança coletiva. Então, funciona. Uma aeronave com 20 anos voa como uma aeronave de 1 ano, se tiver bem cuidada, com todas as manutenções, né? Então, isso realmente é uma questão de cultura e vai passar por todos. Legal. Você sempre muito objetivo, né, o Henrique, com as suas
com as suas colocações, sempre bem tranquilo na fala. Eu gosto bastante disso. Sou seu fã, viu, cara? Você não sabe, mas eu sou seu fã, viu? Deixa eu falar uma coisa. Tem um pessoal lá no Facebook, se quiser vir para o YouTube, ó, se inscreve no nosso canal também, tá? A Glenda tá lá no Facebook, seja muito bem-vinda. Tem um pessoal entrando no Facebook aí também, estamos ao vivo, tanto no Facebook, simultâneo, no YouTube, né? Vânia Reis também está fazendo umas perguntas, mas eu queria falar da pergunta do Valdir Boareto. Segundo a NR5, condomínios prediais pertencem ao grupo C35 e, portanto, apenas os condomínios com mais 51 funcionários devem informar a CIPA. E a Vânia Reis, você vai estar com a Vânia Reis amanhã, né, Moreno? Vou estar com ela amanhã. Tem uma live amanhã sobre prevenção de incêndios. Não. Academia Nacional do Síndico lá no segurança patrimonial, desculpa, errei o tema. Vânia, perdão. Segurança, aí, a segurança patrimonial. A Vânia Reis também está falando do CIPA. Para condomínios de grande lajes, AAA, comercial, é obrigatório, circula até 3 mil pessoas. Então tem o Valdir e tem a Vânia falando aí. Ela disse que tinha mais de 60 funcionários e o Valdir está falando ali de 51 funcionários. Esclareça, por favor, professor Moreno. Especialista e apresentador, hoje aqui, professor Moreno. Eu vou responder a primeira pergunta do Valdir. Ele colocou o seguinte, né? Que de acordo com a NR5, os condomínios prediais KNAI 7040.8, tá, pertence ao grupo C35, perfeito. Só que eu acabei de comentar o seguinte, na norma, está dizendo assim, isso que você escreveu aqui, está escrito no anexo 1, Valdir. Então, caso o empreendimento não se enquadre no anexo 1, se ele não tiver mais de 50 funcionários, tiver menos, por mais que ele tenha o KNAI que for, se ele não se enquadrar nesses requisitos, ele tem, sim, que ter um funcionário designado. Tem que ter um cipeiro designado lá. E isso é CIPA. Então, respondendo a sua pergunta, muito boa sua colocação. Você foi lá, buscou na norma, perfeito. A norma diz isso mesmo. Então, só condomínios com mais de 51 funcionários tem que ter o comissionamento. Aí tem que ter lá a eleição, tem que ter os candidatos por parte do condomínio, os candidatos indicados pelo síndico. Então, isso caso o empreendimento tenha mais de 50 funcionários. Está na norma. Só que se o condomínio tiver só 2 funcionários ou 1 funcionário, esse 1 tem que ser cipeiro. Está na norma. Caso o estabelecimento não se enquadre... O que é um estabelecimento? Tudo aquilo que tem CNPJ. Então, o condomínio é um estabelecimento. Então, ele tem que ter, sim, um cipeiro designado. Tem a pergunta da Vânia Reis também, né, Sérgio? Onde está a pergunta dela? Ela disse que tinha mais de 60 funcionários e ela está perguntando do CIPA para condomínios de grandes lajes, AAA, então, que circula 3 mil pessoas. Perfeito. A CIPA ela é formada baseado nos colaboradores registrados. Então, se o condomínio tem 200 funcionários, 300, é tudo terceirizado, eu não quero citar nomes, né? Mas eu prestei serviço com um condomínio aqui em São Paulo, ele é muito grande, tem aí 9 blocos, ele é residencial e ele também tem um shopping center nele. Então, lá, tinha mais de 300 funcionários. Você sabe onde fica, né, Carlos? Sim. Tem mais de 300 funcionários lá. Só que é o seguinte, 300 funcionários dividido em 7 empresas. Então, cada empresa tomou... Olha só, o condomínio também tomou cuidado de quando terceirizar para não... Exatamente. Terceirizar para não trazer problema para ele. Então, já terceirizou com a empresa, com o número de funcionários que a empresa tenha que se preocupar com a CIPA. Então, a CIPA, não só a CIPA, todas as normas, o tema hoje do nosso programa é segurança do trabalho. São 36 normas, 35 agora, porque a 12 foi revogada. Olha só, eram 36 normas. Só que agora são 35, porque a partir da 1º de janeiro de 2021, a NR12 saiu. Nós vamos falar disso daqui a pouco, sobre essas mudanças, né? Então, 35 normas. Boa parte delas, eu vou até dizer que quase que mais de 15 se enquadram no condomínio. Então, o que está acontecendo? Está faltando essa integração, que foi falado pelo Henrique, o Carlos comentou, o Alexandre voltou, comentou agora também, Natália. Então, falta essa integração, essa necessidade de dar as mãos, sabe? O síndico, o corpo diretivo e a administradora. Porque não é concebível nos dias de hoje, sabe? Estamos no século XXI, 2020, se bem que 2020, vamos considerar que esse ano
não conta no calendário, né? Mas não dá para a gente não saber, não tratar mais sobre esse tema, entende? E aí surgem essas dúvidas, entendeu? Igual a colocação do Valdir. Ele foi na norma, ele buscou na norma, tem lá a informação, sim, que só apenas a partir de 51 funcionários. Não. Se você não tiver tudo isso, você tem que ter um designado lá, e está na norma. Aí a importância de ter essa integração. Bem-vindo de volta, Alexandro. Entendido. Obrigado, Professor Moreno, você acha que a gente pode ir para a EPI? Tinha algumas perguntas de EPI aqui, que eu achei importante a gente poder falar. E aí, Vamos. se a gente puder já ir também para a medida provisória 927 na prática administrativa, né? Olha, o Rafael também aqui, obrigado, Rafael. Pessoal, quem não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí agora, vai ali na mãozinha, deixa o like também tô vendo que tem bastante gente gostando aqui. Quero mandar um grande abraço para Malren Gonçalves, lá, presidente da Assocíndicos, lá do Rio Grande do Sul. Amanhã vai estar com a gente no Café com as Síndicas. Pessoal, amanhã, 9 da manhã, Café com as Síndicas. Não percam o último episódio da série As Síndicas, né? A gestão feminina no Brasil, né? Muito importante. O Rafael está dizendo que passa para os condomínios que até 51 funcionários no mínimo, um deles precisa do CIPA, segundo o NR05 está comentando aqui, né? Deixa eu ver se tem uma assessoria, Rafael. Contrata uma assessoria aí que vai te ajudar, sabe? Tem esse problema de interpretação da norma. Não se pega só em número de funcionários, não. Não vai só no número de funcionários, não. Oi, Alexandre. Me dê licença, professor. Peça para ele dar uma olhada só nas tabelas que existem na NR5. É olhar o KNAI e olhar o grau de risco da empresa, que ele vai conseguir entender. Perfeito, Não é perfeito. O Deleon Granda, obrigado, Marcelo Coelho aí, obrigado, boa noite. O Deleon Granda também, de Gandra, ele é do Rio de Janeiro. Isso é um problema, infelizmente, isso é um problema, implantar essa normatização aos condomínios, né? São comentários que a gente já falou aqui, que eu estou colocando só agora, faz uns 20 minutos depois, né? A Letéia está aqui com a gente também conversando. Né? Pode falar. Pode falar, eu queria só aproveitar esse gancho, tanto o professor Moreno, mas o Henrique colocou, já que a gente deve entrar em algumas perguntas de EPI aí. Isso aconteceu comigo e através deste questionamento eu consegui implantar, iniciar a implantação do PPRA, do PSMSO no condomínio. Um funcionário desse condomínio, ele prestava serviço com roçadeira e ele usava simplesmente só a máscara básica e a luva de raspa, cano curto. Quando eu deparei com essa situação, já assustei, lógico, né? Falei assim, ele não está usando praticamente nada. O que uma máscara e uma luva vai fazer perto de uma roçadeira? Aí, na hora que eu argumentei com o conselho, ele falou, não, sempre foi assim. Mas para quê? Não precisa gastar mais, não. Eu falei, não. Olha para você ver como é que o PPRA e o PCMSO pode até reduzir custo no condomínio. Porque nessa documentação vai ter especificando o que o funcionário vai ter que usar quanto a EPI e os exames que ele vai ter que fazer, assim como o professor Moreno apontou. Ou seja, o Henrique está aí, a administradora, ele vai também, se eu tiver errado em algum ponto, me corrigir. Mas até nisso, essa documentação, ela ajuda e auxilia o condomínio até na saúde financeira. Porque, de repente, o condomínio está investindo em aquisição de produtos de proteção individual inadequado. Ou seja, ele está comprando, mas não é isso que o prestador de serviço ou o funcionário dele necessita. E sem falar que é da prevenção, né? Quando você trabalha de forma preventiva, você pode tentar antecipar os problemas. E o que aconteceu com esse funcionário, né, Gileno? Deixar o Gileno contar a história que quase a fatalidade que aconteceu com esse funcionário. Rapidamente, quando eu entrei, ele usava apenas esses equipamentos. Aí, como eu já tenho um certo conhecimento, antes mesmo de fazer o processo de implantação da documentação no condomínio, eu já fui lá e comprei todos os equipamentos que eu já comprava em outros condomínios que tinham essas documentações. No mesmo dia que foi entregue, ele foi executar um serviço de roça em Braquiara, e logo em seguida que ele montou todo o equipamento, preparou a roçadeira, porque foi executar o trabalho, voou um toco de madeira e perfurou o avental de raspa que ele estava usando.
Antes ele nem usava o avental. Ele foi salvo de um acidente, né? Por causa do avental que ele nunca usou. No dia que ele usou, aconteceu o problema. Então, assim, a importância que é da gente dar essa atenção, tanto na prevenção do acidente, que é o tema nosso aqui, mas também na gestão de custo de um condomínio. Tá certo. O professor Moreno, deixa eu só, o Valdir Boareto, tadinho, ele não consegue falar, então só para esclarecer, o Valdir Boareto é um cara magnífico da visão dos síndicos profissionais, é uma pessoa também, um gentleman muito esclarecedor, ele é muito objetivo também, só quero deixar claro aqui que ele fez o comentário, só que aí eu não passei o complemento dele aqui, ó. Então tá aqui o complemento dele, ele fez o complemento que você falou aí do curso e tudo mais, perguntando se está certo, com certeza ali você respondeu. Deixa eu só ver se tem mais alguns comentários antes da gente ir para o EPI. Não, Sérgio. Pode falar. Ó, ele falou, eu não tinha visto a colocação depois dele, né? Mas eu fui na norma, tá aqui, ó. NR 5.6.4. 5.6.4. Quando o estabelecimento não se enquadrar no quadro 1, a empresa designará um responsável pelo cumprimento dos objetivos dessa norma. Então, caso não tenha lá a quantidade de pessoas, que não é o importante, o Alexandre já falou, você tem que ir no KNAI, você tem que ir no grau de risco, mas o povo gosta de se pegar em quantidade de pessoas. Tá bom. Então, tem lá 51 funcionários. É isso daí que o Norato está perguntando, Moreno? É isso daí, ó, que o Norato está falando? Ficou confuso. Porque o Alexandre disse que não é... Não, o Alexandre disse que não é obrigatório. Não, o Alexandre colocou que não é obrigatório, que a pessoa fica preocupada com quantidade, sabe? É obrigatório, sim, caso não se enquadre. Alexandre, só faltou você falar que caso não se enquadrasse no anexo. Eu também tenho esse costume de a gente, pelo conhecimento, você vai falando, né? Mas, então, assim, o Alexandre realmente ele comentou que não se faz necessário, caso não se enquadre no anexo 1. Não precisa ter a CIPA, o comissionamento. Mas o designado tem que ter em todas as situações. Porque está ali, até quem tiver dúvida aí, anota, 5.6.4. Se não se enquadrar, tem que ter um designado. Mas aí começam os probleminhas, eu vou ser breve. O curso de CIPA tem que ter quantas horas? Aí já começa aquele parto que o Alexandre deve sofrer, que a gente tem que falar assim, a norma diz 20 horas de curso. Quem faz 20 horas de curso? Talvez, Henrique, lá na empresa que você trabalhou lá na multinacional, não foi? A Natália também, com o Gileno. Empresas multinacionais que têm essa outra visão. O mundo empresarial, o mundo industrial tem uma visão diferente para o Ocidente. Já o nosso mundo, né, de residencial, de condomínio, quando você faz um treinamento de 20 horas, o que eu estou careca de ouvir? Até uma piadinha sem graça. O que eu estou careca de ouvir? Pô, 20 horas de treinamento? Não vou colocar 20 horas. Mas na norma também tem uma brecha e permite que o treinamento tenha a carga horária menor. Mas assim, treinamento de CIPA, seja para comissionamento, seja para o designado, são 20 horas. Né? Agora, aí vem a pergunta, né? Quem que fica 20 horas numa sala de aula ouvindo sobre segurança? Aqui você ficou um pouco, mas com coffee break, né? Então, Marcos, se você me permitir, vou até fazer uma observação em cima dessa sua fala. Lógico. Um item que é sine qua non, né? Indispensável, todos os dias acontece, dioturnamente. Brigada de incêndio, pô. Quando você consegue formar a turma de brigada de incêndio, tem que sair pedindo, pelo amor de Deus, assina aqui, vai lá, é só para você fazer, só para você aprender a lidar com o extintor, aprender a lidar com a situação. Às vezes até assim, brigadista mesmo ali na turma vai ter 3, 4, e o restante é só para completar a lista. Isso assim, eu estou até falando aqui com um tom de riso, mas assim, é triste. Você vê que as pessoas não levam a sério esse tipo de treinamento. Henrique, eu vou te falar uma coisa, que a gente enfrentou aqui em São Paulo, uma situação que eu enfrentei aqui em São Paulo, um outro condomínio gigante também, 8 blocos. O que aconteceu lá? Houve um acidente lá, houve um sinistro. Ninguém sabia o que fazer, enfim, teve um garoto lá que se machucou muito, se queimou bastante. E, enfim, eu sei que daí deu um processo lá, porque aí um rapaz da segurança queria ajudar e piorou a situação. Concluiu-se
que não havia ninguém capacitado para atender aquela situação. No processo, o que aconteceu? Foi exigido uma quantidade mínima de pessoas na brigada. No processo, foi exigido que fosse feita outra brigada de incêndio com quantidade mínima de pessoas. E eu fui lá ministrar a brigada. Sabe quantas pessoas participaram da brigada? 128 pessoas. 128 pessoas. Só que é o seguinte, o Carlos me conhece, o Sérgio me conhece, o Alexandre me conhece. Quem dá aula tem mais ou menos um feeling de saber quem está prestando atenção ou não. Sem brincadeira. Dos 128, talvez 10 ou 12 estavam interessados. Os outros todos foram por imposição. Ó, tem que ir. Ó, do seu apartamento tem que ir 2. Tá? Então, 128 pessoas. E eu tenho que subir, quando eu estou dando aula, quando eu estou palestrando, eu gosto de andar no meio do povo, sabe? Sim. No meio das pessoas e tal. Pô, tinha nego no WhatsApp inteiro que tinha WhatsApp. Mas nego brincando no celular, lendo jornal, lendo revista, sabe? Então, não adianta. Eu prego o seguinte, não adianta a quantidade de brigadistas. Se faz necessária a qualidade. É melhor ter 10, mas 10 que vão agir, do que ter 128, que só para poder ter o braçadeiro lá, brigadista e só. Exatamente. E esse é um legal. tema. Ó, esse tema é da semana que vem. Rapidamente, professor Moreno. O Fernando, que participou com a gente semana passada, qual a periodicidade ideal para treinamento dos funcionários do condomínio e se excesso de EPI pode trazer algum problema para o condomínio? Se o Alexandre quiser complementar também, fica à vontade. Alexandre, fica à vontade, responde essa daí. O excesso de EPI pode trazer tanto como na questão de acidentes, né? Dependendo do tipo, da quantidade de EPI que você estiver usando, sem necessidade, claro. Você pode estar usando uma luva, de repente o cara mexe com eletricidade e está usando uma luva que não é aquela luva ideal, que ele perde a sensibilidade, ele pode ter um acidente. Então, isso tem que ser bem estudado. E também, o excesso de EPI vai trazer custo, né? E trazendo custo, isso vai trazer problemas também. Então, isso tem que ser bem definido, a questão de EPIs. Eu gosto muito de falar sobre EPIs, lembrando o seguinte, eu vejo alguns condomínios aqui que o cara diz assim, o condomínio Y foi processado, declarado com ação judicial, e o cara ganhou, e o outro não ganhou. Gente, a questão não cada caso é um caso. O cara que, por exemplo, o cara que coloca cloro numa piscina, ele vai ter que usar um determinado EPI, né, professor Moreno? Sim. Aí o cara chega lá, o Marcos, né? Marcos comentou isso aí sobre essa questão do EPI, e às vezes o cara tá com eu dei uma máscara pro cara, mas essa máscara é para vapores químicos, para ele manusear aquele determinado produto, foi determinado. Ele tá usando uma máscara de PFF2 para colocar cloro, ela não faz efeito nenhum. Quando vier um perito que pedir para ele fazer aquele manuseio, faça aí sua atividade para a gente ver como é que você faz. Na hora que ele colocar a máscara, o cara já anotou. EPI indevido, né? EPI que não atende para aquela atividade. Então, é aí onde entra a ação do condomínio perder uma ação trabalhista. Não é, eu tenho PPRA, eu distribuo EPI, eu anoto os EPIs, eu faço tudo, dou treinamento, mas você não está passando o EPI correto, ou você entrega o EPI, que a norma é clara, né, professor? Ela fala que você tem que entregar o EPI e você tem que treinar o funcionário no uso do EPI. Não é só entregar... E o EPI é adequado para cada atividade. Perfeito. Né? Então, o cara vai trabalhar... Pode falar. Desculpa. Lá do Rio de Janeiro está dando aqui, ó. É importante cobrar a doação do EPI, registrar quando houver descumprimento. Claro, isso tem que ser feito. Mas daí vem para complementar tudo isso, a função do cipeiro. Entende a função do cipeiro numa hora dessa? O cipeiro não é só para cumprir o papel da norma. O cipeiro está lá para poder auxiliar o gestor predial, para auxiliar o zelador, de repente, no cumprimento dessas normas. Por isso, o curso de CIPA, que esse designado, não é só o cara ir lá e ficar 20 horas lá, só matando hora. O cipeiro, na empresa que o Henrique comentou que trabalhou, a Natália também, e você também, Alexandre, quem já trabalhou em empresa multinacional sabe a importância da CIPA. A CIPA falou, tem que cumprir. E no condomínio também. Então, o cipeiro designado no condomínio é para quê? É para que ele possa, de repente, verificar, poxa, peraí, esse EPI aí não está adequado. Você está com excesso de EPI nessa atividade sua, o calçado está inadequado, você vai trabalhar com o piso molhado e está usando uma bota errada, você vai trabalhar com um serviço sensível e está com a luva de raspa.
Por isso a importância do treinamento. Ô, professor. Oi. Pois não. Não, pode terminar, desculpa. Não, finalizei já, pode falar. Eu até queria também te perguntar e trocar essa experiência com os outros colegas, porque geralmente em indústria você tem a semana da segurança, né? Então você faz todo aquele trabalho, a CIPA vai, e pelo menos os meus condomínios hoje eu ainda não trabalhei assim, com essa semana de segurança, 3 dias de segurança. Como que nós podemos fazer esse trabalho pegando essa realidade da indústria e trazendo para dentro do condomínio? Se você conseguir, você me fala, porque você vai ganhar um prêmio. Ô, Moreno. Fala, Carlos. Você sabe que a Natália tá com fez essa pergunta. Você sabe que tem uma coisa que você pode fazer, tem dado muito certo em prédio comercial, mas você também pode fazer no residencial. Quando você faz o curso lá de CIPA, o que vem fazer a curso de CIPA, que o pessoal aprende a usar o extintor na mangueira para poder fazer o treinamento quando faz esse treinamento, né? Porque tem muitas empresas que não fazem treinamento, não usam extintor, né? Você pode fazer cada extintor que tem, cada extintor hidrante que existe do lado, né? Você pode colocar uma fichinha e a pessoa que fez o curso, você coloca lá como responsável para ver aquele equipamento mensalmente ou semanalmente, para ele poder verificar se o extintor está lá pressurizado, se a mangueira está enrolada direito, se não está com vazamento. Você vai chamar a pessoa para poder ela dar importância para aquilo. Entendeu? Eu só queria colocar, se é possível, colocar só uma informação que eu até peguei. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, né, o Brasil está em 4º lugar no mundo em acidente do trabalho. Ele tem cerca de 704 mil ocorrências por ano, sendo 3 mil mortes e um custo de 32 bilhões ao país. Por isso que às vezes eu falo que o síndico, como administradora, precisa de informação e precisa passar isso. Isso é a importância para poder a pessoa saber que aquele investimento que a maioria não quer fazer, né, não quer gastar o condomínio, não quer, tira até às vezes da previsão orçamentária, como o Henrique até falou que faz parte da previsão orçamentária, né, tira isso porque não sabe da importância ou por falta de informação. Então é só uma coisa que eu peguei aqui, só para poder as pessoas terem essa noção do que é a importância, né, de contratar esses serviços, né. Legal, bacana. Sérgio, eu queria só finalizar rapidinho, pode ser? Uhum. Não, só com relação à mudança do PPRA para o PGR e para o... Nesse caso agora vai ficar bem melhor com o PGR, porque nós vamos ter que fazer as etapas das atividades. Então, você vai ter que avaliar, você vai ter que fazer um plano de ação, né, avaliação de risco. Então, dentro dessas atividades, vai ficar mais trabalhoso e mais técnico. Acabou esse negócio de copiar e colar, porque eu tinha dito anteriormente, eu falei aqui no nosso chat, né, que eu vi um PPRA de um PCMSO na indústria, quando eu estava, que o médico me falou: Alexandre, essa empresa, ela colocou que tem disponível para resgate um avião. A empresa, ela estava vindo de uma área remota no Amazonas, então lá eles tinham um helicóptero. Aí contrataram um técnico de segurança aqui na região e o cara copiou e colou. Quando ele entregou o documento que nós fomos avaliar, tinha um helicóptero disponível para... Então, você veja, nós pegamos esse tipo de documento sem sentido, totalmente, é um copiar e colar. Então, com o PGR agora, nós vamos ter essas identificação de riscos, o plano de ação, tudo certinho, e aí a gente vai conseguir definir as diretrizes e EPIs corretas para aquela atividade. Só isso. Legal. Pessoal, a partir de agora eu vou começar a colocar aí, já estamos na parte final, vamos começar a falar agora da MP 927 na prática, né, da relação do trabalho, né, Moreno? E vou começar a colocar aí os Instagrams, né, de todo mundo, pedir para divulgar, vocês chamem eles aí, seguem eles vamos unir o Brasil aí no mercado condominial, né? Vamos nos unir, todos os profissionais. E aí, consultoria, treinamentos, que é o do Alexandre do Carmo. Então, eu vou começando a colocar aí, vocês entram no Instagram e vão adicionando. Professor Moreno,
MP 927 na prática. O que você tem para dizer para nós aí? Deixa só, antes de responder isso, teve uma pessoa que colocou aí, que eu não sei quem foi, sobre o CA, se os EPIs têm que ter CA. Tá uma foi briga... o Honorato. Quem foi? O Honorato, lá da Bahia, de Salvador. Tá uma briga tremenda, porque está havendo um conflito de informações. De acordo com o artigo 167 da CLT, diz o seguinte: o EPI só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do certificado de aprovação do Ministério do Trabalho. Isso está na CLT, artigo 167. Só que o ano passado entrou em vigor a medida provisória 905 de 2019, que deu uma nova redação, dizendo que não precisa mais. Então, é só que como que a gente fica... Como que é difícil, né, Alexandre? A gente sofre. Você ainda está com cabelo bastante. Eu perdi os meus já. Por quê? Muda a norma aqui, a norma aqui contradiz uma com a outra, igual com relação a ruído. A NR15 fala uma coisa, a 17 fala outra, e a gente fica num mato sem cachorro. Então, assim, de acordo com essa medida provisória, diz o seguinte: o equipamento de proteção individual só poderá ser posto à venda ou utilizado com indicação do certificado, mas, na verdade, não está dizendo que é obrigatório mais. Então, mas o que eu quero responder para quem, Sérgio? Honorato da Bahia. Isso, o cidadão que perguntou. O que é importante? É importante, sim, que as empresas sérias vão continuar fabricando os equipamentos com o CA. Porque o CA, na verdade, é um certificado de que aquele EPI está aprovado, que ele foi testado. Então, o que seria importante? A gente continuar exigindo, sim, o CA, porque a empresa séria vai continuar utilizando. Agora, essa medida provisória deu brecha para os aventureiros do mercado. Porque as empresas que fabricavam os EPIs, mas fabricavam aqueles EPIs, sabe, sem o CA. Estão me entendendo? Isso seria importante. Continue, sim, exigindo, porque eu acredito, não sei se o Alessandro concorda comigo, essa medida provisória vai cair. Que não dá para aceitar uma medida que tire o CA, sendo que o CA era a única garantia de que o EPI tinha sido fabricado com os aspectos legais de proteção, de teste. Então, só para responder ao Honorato, porque, de acordo com a medida provisória do ano passado, não precisa mais. Mas, se faz necessário, sim, buscar EPI só com CA, sim. Agora, vamos para o assunto da medida provisória número 927, né, Sérgio? Vamos falar disso agora? Exatamente. Tá. O que diz... Queria que você começasse a falar e depois os nossos colegas convidados aqui pudessem tecer algumas observações práticas, né? Essa medida provisória, número 927, de março, 22 de março, ela trata sobre vários assuntos. Ela trata sobre o teletrabalho, antecipação de férias, concessão de férias coletivas, aproveitamento de banco de horas, mas o que nos interessa é o capítulo 7, da suspensão das exigências administrativas em segurança e saúde do trabalho. Já é tão difícil de conseguir, aí suspende. Então, o que acontece? O que foram suspensos? Basicamente, o PPRA, porque já como está no último ano mesmo, então essa medida suspendeu o PPRA, os PCMSO vão ser feitos baseado em algumas situações específicas que o médico coordenador vai trabalhar, e os outros treinamentos. Então, aí eu venho naquilo que a Natália acabou de comentar. Se você, Natália e Gileno, conseguir implementar nos condomínios a CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes, fala para nós como é que foi feito, que nós vamos aí fazer uma festa, vamos soltar rojão no Brasil inteiro. Porque se na indústria funciona por quê? É indústria, é outra pegada. No condomínio, o que acontece? Se faz necessário, sim, uma campanha, mas uma campanha de médio a longo prazo. Só que essa medida provisória diz o seguinte, diz que, pelo menos nesse momento, não se faz mais necessário essas medidas administrativas, que é o PPRA, que é os treinamentos, até envolvendo brigada de incêndio, envolvendo a CIPA, que está gerando polêmica entre nós aqui, EPI. Então, agora, o que acontece? Essa medida provisória está em vigor durante o período de pandemia, durante o período de
Estamos em estado de emergência, não é isso? Esse estado de calamidade pública, aqui, ó. Durante o estado de calamidade pública, que se refere ao artigo 1º, os treinamentos se trata ao caput para poder ser realizados 90 dias após o final. Então, eu acho que esse ano não vai virar mais nada. Porque, assim, já estamos hoje é dia 9 de junho, então já está previsto prorrogação e tal. Então, eu não sei quando vai acontecer, quando vai acabar isso. Então, essa medida provisória veio para poder suspender esses treinamentos, suspender essas exigências administrativas, mas daí cabe a nós, síndicos, subsíndicos, administradora, junto com a nossa equipe lá, o caso tem uma comissão de segurança, tratar sobre isso. Inclusive os exames. Os exames aqui também estão falando sobre isso. Ó. Os exames também serão realizados de acordo com o entendimento do médico coordenador. Tudo bem que o exame demissional tem que fazer de qualquer jeito. Agora, como é que, se o exame já era feito de uma forma, igual o Alexandre comentou do PPRA, né? Eu tive o privilégio, eu fui acompanhar uma vistoria de um técnico de segurança aqui em São Paulo. O cidadão estava com uma pranchetinha, o Carlos até sabe que empresa que é, mas não podemos falar nome, né? Uma pranchetinha com os quadradinhos de checklist. Então, o cara sentou na sala do gestor e foi fazer uma pergunta. Como é que eu piso? O piso é tal. Eu fui fazer um xizinho. Alexandre, como é que o cara faz o PPRA sem o nível de iluminamento, sem ruído? Isso é uma crítica construtiva. Não dá para se fazer uma avaliação de riscos sem medir o nível de iluminamento do ambiente, sem medir o nível de ruído do ambiente. E aí vem a dupla interpretação até da norma. A NR17 fala sobre 45 decibéis. NR15 fala 85. Então, as próprias normas não se entendem, né? Uma fala 65, outra fala 85. Então, como é que eu posso avaliar um local se tem risco de acidente por falta de iluminamento se eu não levei nem um luxímetro? Entende? Então, essas ações em parceria, administradora, síndico e o corpo diretivo tem que estar mais junto, porque quando terminar o estado de calamidade pública e voltarmos, não vamos voltar à vida normal nunca mais. Nós vamos ter que... É uma vida nova. Então, essa vida nova tem que ser feita em parceria, todos juntos. É o novo normal, né? O novo normal, é o novo normal. Boa noite, Odilei Rocha, muito obrigado pela tua participação. Alberto Gomes, obrigado. Anderson Lemos, tua participação do Rio de Janeiro. William Artog, também faz parte da Abrasconde. O primo de Recife, grande primo, obrigado pela tua participação, querido. Legal, queria agora que a Natália pudesse falar alguma coisa sobre essa relação, sobre o que o Moreno acabou de completar. Deixa eu só tirar aqui o teu áudio. Pronto. Oi, Sérgio, eu continuo com aquela posição, eu, Gileno, o quanto que é lamentável. Eu entendo a MP, essa questão, o estado de calamidade, a crise financeira que nós estamos vivendo. Mas síndicos como eu e Gileno, que já tem que trabalhar a cada dia para poder mudar essa questão cultural dos condôminos. E aí vem e você tem que, como se diz, tirar tudo aquilo que você tentou construir durante essa caminhada desse ano, entendeu? Então, eu entendo, mas eu falo que é lamentável. Não sei se o Gileno tem uma posição diferente da minha. Como se diz, vou ser um pouco meio... fazer uma brincadeira meio que sem graça. Vocês não estão querendo que a saúde pública vire um caos, eles estão fazendo tudo ao contrário. Porque o nosso colega Carlos já falou aí, o tanto que o índice do Brasil é com relação ao acidente de trabalho. Desta forma aí vai ficar pior. Vai ficar pior. Porque a gente está Deus dará. Da mesma forma que tem uma medida que segura, tem outra que abre. Então é complicado. Eu acho assim que o nosso papel é o que nós temos que fazer. Vamos manter a previsão sanitária, olhar a questão do caixa do condomínio e se dá para poder manter a segurança do trabalho, os exames, os treinamentos, sim, devemos manter, entendeu? E não dar esse passo para trás, manter a mesma posição que a gente está. Porque nós estamos falando de um novo normal. Como que a gente vai viver um novo normal se nesse momento agora uma questão tão importante que é a vida, a gente vai estar caminhando para trás, entendeu?
Perfeito. Verdade. E você, Henrique, como é que está a situação aí? Então, eu também colaboro da mesma opinião, né? E penso assim, a gente já leva realmente muito tempo para conseguir conquistar, né? As pequenas conquistas que eu digo, que a gente ainda está muito aquém ainda. Mas assim, ó, o que eu diria, do ponto de vista econômico para o condomínio, a questão das prorrogações, quando se fala, por exemplo, hoje uma grande parcela dos condomínios, né, optou pela terceirização da mão de obra, então o governo dá esses apoios, esses suportes para as empresas terceirizadas ou para o próprio condomínio, suspender ali, né, alguns pagamentos, isso é muito importante. Mas do ponto de vista, quando se fala em segurança, em mexer na segurança, em deixar de fazer, ou seja, eu estou dizendo que nesse período, então, as pessoas não podem morrer de Covid, mas podem morrer de acidente, né? Então, é mais ou menos isso, é contraditório, e aí eu não concordo nesse sentido. Eu acho que as duas coisas têm que caminhar juntas, e para a gente realmente viver esse novo normal, a gente precisa se adequar, se adaptar. Outro dia a gente estava falando em um dos outros webinários aí, que o Sérgio estava conduzindo, né? Eu vi os palestrantes falando ali, e uma coisa que me chamou muita atenção é o quê? Nesse novo normal, a gente não pode esquecer e deixar aquilo que a gente conquistou para trás, simplesmente, agora vamos ver o que vai acontecer. Não, as coisas precisam acontecer e a gente tem que ir moldando e mudando, sem destruir aquilo que já foi feito, né? Então não tem que passar um trator em cima do asfalto que já foi pavimentado, se ele está bom. O que a gente tem que fazer é buscar realmente outras saídas, outras formas, e com isso conseguir se reinventar. Legal. Carlos, e você? O que você pensa sobre o que está sendo falado aí? Eu acho que, mais do que nunca, nós como síndicos, né, nós vamos ter que até que redobrar o nosso trabalho realmente, né? Ter a parceria da administradora, né? E escolher boas empresas, porque eu até estava passando por isso, o Moreno bem sabe, em um condomínio, tem empresas que colocam o preço lá embaixo para poder pegar o serviço e não faz o serviço a contento, né? Então a gente precisa prestar muita atenção nisso, empresas idôneas, né? Empresas de confiança que vai fazer o negócio direito, né? Então, eu acho que nós vamos ter que redobrar aí o nosso trabalho. A gente já tinha o trabalho dobrado, mas acho que vai ter que redobrar um pouquinho mais, né? Porque com isso daí, com essa pandemia, e falou que vai voltar ao normal, eu acho que não volta ao normal mesmo, e o trabalho vai ser dobrado. Então, eu acho que a parceria, mais do que nunca, aí, com a empresa e com a administradora e os condôminos, né? Com as devidas informações, para poder a gente ter a aprovação disso e fazer. Apesar que, volto a repetir, bato na tecla, que quando eu entro, eu não discuto muito sobre isso, porque a minha responsabilidade está em primeiro lugar, e para não rebater em mim, então eu vou fazer essas obrigações. Então, isso eu não deixo passar. Eu já tive condomínios, quando eu estava com o meu sócio, Daniel, que numa discussão de reunião de conselho, estava também esse item desse termo, né, além do mais, e nós levantamos e entregamos o condomínio na mesma hora, porque eles não queriam de forma nenhuma fazer essas coisas. Então, eu prezo muito por isso, porque como os nossos colegas falaram, a gente está mexendo com vidas, né? Então, eu prezo muito isso. E só uma observação, Sérgio, que eu queria fazer... E, Alexandre, o que você vê aí nos condomínios aí? Pode falar, Henrique. Só para fechar aí, complementando, assim, o que eu vejo também, principalmente nesse momento, concordando aí com a Natália e o Gileno também, com o Carlos, o que ocorre? Nós estamos, na verdade, eu não sei como é que vocês estão aí na região de vocês, mas aqui o nosso trabalho praticamente se triplicou, porque com essa história da quarentena, as pessoas em casa demandando muito mais risco, muito mais problema, acidente com as crianças, acidente de trabalho dos próprios prestadores que estão ali tendo que lidar e correr mais, tem que ter mais cuidado, tem que limpar muito mais, piso escorregadio. Então, assim, é uma série de coisas, inclusive que nesse novo que a gente não tinha, que a gente tem agora. E que, na verdade, a questão preventiva e de segurança, ela tem que aumentar e não diminuir.
porque de fato ela é o calcanhar de Aquiles hoje que a gente tem. Legal. Pessoal, tenho só mais 10 minutinhos aqui para o Alexandre complementar, então, toda essa informação. E já ia até pedir para o Alexandre também tecer as palavras finais aí, agradecer a todos a presença. Alexandre, eu queria que você comentasse sobre isso, inclusive sobre parcerias das administradoras aí de Aracaju, conheço todas elas, o Marcos da Norcem, o pessoal da Contadata, né? Acho que é Sávio, né? O Ricardo da Nordeste, todas elas aí, então acho que é importante. Então, comente sobre o que você vê nos condomínios e a assessoria das administradoras, né? Sérgio, eu realmente estou muito feliz de ter participado dessa live. Como prevencionista, eu fico muito feliz em ver síndicos, proprietários de administradoras, tratando desse assunto com tanta relevância, com tanto cuidado, como eu vi aqui. Eu fico muito feliz. E seriedade, muito bem colocado, Moreno. E porque isso, há 5 anos atrás, como eu falei para vocês, era uma coisa que eu não conseguia enxergar ainda. Então, a passos pequenos, a gente está chegando ao nosso objetivo, que é a preservação da vida humana, o respeito ao ser humano. Nós estamos passando por um momento tão difícil agora, que a pandemia está mexendo com toda a estrutura das empresas, não só na parte do trabalho, como a gente estava falando aqui, mas o psicológico, principalmente o psicológico. Hoje, o psicológico de funcionário está muito abalado, e a gente não consegue, eu vejo gestores não observar isso. Eu chamo a atenção também para isso, para vocês gestores, a questão psicológica dos funcionários. Aqui, Sérgio, com relação às administradoras, realmente nós temos grandes administradoras que estão atuando realmente, assim como o nosso amigo Henrique aqui, né? O Henrique, que é proprietário de administradora, não é isso, Henrique? Exato. Aceitando esse novo, como a Natália falou, não estão sendo reativos, mas, assim, nós temos do outro lado alguns síndicos, seja orgânicos ou profissionais, que ainda são reativos e que não querem entender essa nova realidade. Tá? Então, é muito complicado. A grande modo, eu acho que nós estamos no caminho certo, mas bem longe daquilo que realmente é o que a gente espera, o que a gente quer alcançar. Desistir nunca, viu, Natália e Gileno? Gostei muito da colocação e do Marcos também. Desistir nunca. Por que eu vou retroceder se eu conseguir chegar até aqui? Por que eu vou voltar atrás? De jeito nenhum. Segurança do trabalho é sempre um dia após o outro. As dificuldades são todos os dias muito maiores do que o do dia seguinte. A gente tem que estar todo dia lá batendo naquela portinha e trabalhando a passo de tartaruga com muita paciência. Prevenção é a palavra. Muito obrigado, viu, Sérgio? Olha, só quero te dizer o seguinte, parabéns por essa oportunidade de criar um programa voltado, você e o Moreno, professor Moreno, fantástico. Eu acho que uma referência no Brasil esse programa vai ser, porque falar em segurança do trabalho ainda é um tabu, e a gente chega aqui, eu falei muito pouco e escutei muito, é o que eu estou te dizendo, eu estou saindo feliz daqui de tantas informações de pessoas, de gestores de empresas e gestores de condomínios. Então, parabéns, Sérgio. Que Deus te abençoe e que esse programa traga mais resultados aí. Obrigado, Alexandre. Você é um cara muito querido, eu te admiro demais. Foi uma grande honra poder ter te recebido aqui. Você vai voltar várias vezes, igual todos os nossos outros convidados também. E eu agradeço demais a tua participação, você sempre muito contundente, pontual nas colocações. Muito obrigado mesmo, que as suas lives no seu Instagram sejam bastante movimentadas lá, viu? A Vânia Reis, aí amanhã, dia 10/6, a Vânia Reis, 15 horas, Academia Nacional do Síndico, por favor, o professor Moreno vai estar lá, junto com o Márcio Mazo, vai estar o Girdel, vai estar uma galera lá das alturas, né? Minha querida Natália e meu querido Gileno, o casal 20 condominial do Brasil, né? O casal 2000, 1000 mais 1000 aí. Obrigado pela participação de vocês, foi uma grande honra, vocês são muito simpáticos. Eu acompanho todo dia o trabalho de vocês, seja no Instagram, seja quando a Natália ou o Gileno me perguntam alguma coisa, e eu sou muito fã de vocês, como pessoa e como profissional. Obrigado pela presença de vocês aqui, viu? Nós que agradecemos pelo convite e esperamos participar mais vezes. Obrigado, Natália. E você sabe o carinho enorme que eu tenho por você. E eu nunca vou esquecer a frase do Tiago, Craveiro nasceu primeiro do que o síndico profissional. E, assim, de fato, eu te agradeço muito por apresentar
né, essa oportunidade, eu cheguei no seu curso bem perdida, e hoje, graças a Deus, eu faço aquilo que eu amo, e nós dois nos encontramos muito nessa profissão, viu? E é muito engraçado a gente ser casado, mas dá muito certo ser casado e ser síndico profissional. Tá certo, é isso aí. Quando é o casal, assim, eu vou dar uma dica, a mulher manda em casa e o marido manda no trabalho. Ninguém manda em nada, tô brincando, todo mundo tem que fazer o que é melhor, todo mundo tem que se entender, isso é o mais importante. Tá aí, ó, pessoal, Suporte Sind, @Suporte Sind no Instagram. Meu querido Henrique Marques, também, o Henrique tá aqui com a gente, tá conversando lá no YouTube com a galera, hein? Intuitive Condominial, @Intuitive Condominial. Henrique, muito obrigado pela tua gentileza, você é um cara muito simpático, uma pessoa que eu tenho uma amizade muito grande, um carinho muito especial. Obrigado pela tua presença aqui hoje, viu? Valeu, Sérgio. Obrigado, agradeço a todos aí, viu? Foi realmente maravilhoso estar com vocês aí. E foi um momento único aí, como foi bem colocado aí pelo Alexandro. Conhecendo também o Carlos hoje. Moreno, já tive a oportunidade de estar com ele aqui, em umas conversas que nós tivemos, né? Com o Sérgio aí, né? Diretamente, e aí quero agradecer vocês e desejar aí uma ótima noite, uma grande semana para vocês aí, ótimos resultados, tá? A Natália e ao Gileno também, tá bom? Um grande abraço. Obrigado, Henrique. Carlos Miorim, grande garoto, obrigado pela tua participação também, que você possa seguir profissionalmente muito bem, foi uma grande honra para nós tê-lo aqui. Tá aí, @CarlosMiorim9840. Muito obrigado, viu? Obrigado, agradeço ao Moreno aí pelo convite. Estou à disposição aí para participar de outros, se for necessário. Agradeço a todos, agradeço aos colegas a participação também. Também ouvi o depoimento deles e a gente vai aprendendo com os colegas, né? Troca de figurinha. Só para a Natália Gileno, a Natália não pode pedir destituição do síndico, hein? Boa noite e obrigado a todos, viu? Valeu. Obrigado, Carlos. Você também é uma pessoa muito simpática. E professor Moreno, muito obrigado pela tua participação. @Moreno Consultor SSNA lá no Instagram. Sigam ele lá. Muito obrigado, viu? Bom, eu já te falei semana passada, vou repetir. Esse programa, ele era um quadro numa rádio. Então, ele veio da rádio para a TV. Esse programa ele ficou no ar um ano, numa rádio aqui em São Paulo, e deu tão certo que eu conversei com o Sérgio, nós acordamos e trouxemos para a televisão. Então, assim, é uma honra muito grande estar podendo falar sobre esses assuntos, viu, Alexandre? Porque não tem isso, né? Então, você que está nos acompanhando, o programa Previna-se, ele veio para desmistificar o assunto segurança. Então, cada semana vai ser um tema diferente. Semana passada foi segurança patrimonial, hoje segurança do trabalho, semana que vem prevenção de incêndios e na outra semana meio ambiente, que são as áreas que eu acabei estudando e me formando, e as áreas que eu atuo profissionalmente. Então, agradecer demais você, Henrique, obrigado pela sua participação, muito simpático sempre, muito atencioso. O casal 20, pelo amor de Deus, né? Eu não os conhecia, mas assim, gostei demais dos dois, né? Sucesso a vocês. O Alexandro tá aqui, né? Do coração, parceirão. O Carlos Miorim, eu sou suspeito de falar dele. Mas eu só posso agradecer. Não vai falar a quantidade de anos que a gente se conhece. Não. Isso deixa para... Não vamos comentar, não. E o Carlos, a gente já fez vários trabalhos juntos. Eu tive a oportunidade de ministrar treinamento, onde nós nos conhecemos. Então, vocês todos são pessoas maravilhosas que só engrandeceram o programa. Então, o programa de hoje teve o sucesso que teve a audiência que teve, estamos já quase 2 horas, olha só, 1h55. Então vamos bater 2 horas e o programa que era para tratar de um assunto que muitas vezes as pessoas torcem o nariz, não querem falar, não se interessam, mas assim, quando nós lidamos com vidas, vida não tem preço. O Alexandre vai concordar comigo. Quando você trabalha com segurança do trabalho, que preserva vidas, vida não tem preço. Então, quando a gente escuta, que eu fiquei muito feliz com os depoimentos de vocês, e eu olha só, eu tô assim, vai ficar na minha cabeça da ideia de colocar CIPAT no condomínio. Vou repetir. Não vou fazer. Se vocês conseguirem fazer isso aí, eu vou aí.
Porque, pelo amor de Moreno, Deus, obrigado, viu, querido? sabe? Mas eu agradeço demais. Muito obrigado pela atenção de vocês, obrigado pela disponibilidade. Sergião, tamo junto. Até a semana que vem. É isso aí. O Fernando está dizendo que tem que ter continuidade. Vai ter sim. Toda vez, nosso programa Previna-se, para você entender, pessoal, que está aqui presente com a gente ainda. O programa Previna-se, ele é assim, ó. Ele vai ter, tem quatro, o programa Previna-se, ele vai falar de segurança condominial. Então, tem 4 situações, que é a primeira, segurança patrimonial, segurança do trabalho, segurança contra incêndio e segurança ambiental. Cada um desses vai ser feito na ordem de um por mês. Então, segurança do trabalho, daqui a 4 semanas vai ter de novo. Nós vamos falar, atualizar, trazer dados. Isso porque eu não falei ainda de dados aqui, que saiu notícia de acidente aqui, ó. Teve acidente de trabalho aqui que aconteceu em Brasília, no Tocantins, né, que a gente vai deixar para a próxima daqui a 4 semanas. Semana que vem, às 19 horas, terça-feira, o programa Previna-se vai falar de segurança contra incêndio. Também a gente vai falar de AVCB e mais um monte de coisa. Pessoal, nós temos que terminar o programa. Muito obrigado. Tá aí, @Sérgio Craveiro. Me sigam lá no nosso querido Instagram. Pessoal, obrigado. Fiquem com Deus. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Programa Café com Síndico, 9 da manhã, hein? Pessoal, obrigado. Até mais. Tchau, tchau.